Vocês sabem que a obrigação de prestar serviço dentro de uma sociedade, ela não existe. Na legislação não existe. A obrigação do sócio é o quê? Integralizar capital social. O que significa integralizar capital social? Investir. Que aí o negócio começa a dar certo e aí a gente começa a ter que dividir dinheiro. E esse é que é o problema, porque dói muito. Realmente, eu sempre brinco lá nas redes sociais que eu falo que ninguém consegue trabalhar 18 horas por dia dentro da empresa e dividir a mesma quantidade de dinheiro com um sócio que está na Disney. Divisão de poder, divisão de dinheiro e divisão de trabalho, são temas que andam juntos, expectativa para o futuro e rompimento. Pois a gente não faz contrato no momento em que a gente já está comprometido, porque aí já aconteceu mais de uma vez, eu faço um contrato, mas aí o outro já está desconfiado. O que você colocou nesse contrato aqui? Você está exatamente no seu tempo. Talvez você tenha começado sem nada, talvez você tenha começado com poucos recursos, e por isso você tem a sensação de que todo mundo está avançando muito mais do que você. Mas não pensa dessa forma, você está exatamente onde você deveria estar. Opa, antes do podcast começar, deixa eu falar com você rapidinho. Aqui é o Yuri Barbosa da Full Sales System e eu quero falar com você que é empresário, CEO ou gestor comercial que sente que a sua equipe de vendas poderia estar trazendo mais resultados ou que a sua operação comercial ainda não está no nível de previsibilidade e lucro que você deseja. Eu sei o quanto pode ser desafiador montar e gerenciar um time de alta performance, estruturar processos comerciais escaláveis e, é claro, otimizar cada real investido em campanhas para ter o ROI lá em cima. Foi pensando exatamente nisso que a gente criou a Full Sales System, uma consultoria focada em transformar operações comerciais em verdadeiros motores de escala e previsibilidade. Hoje nós já acumulamos mais de 87 milhões de reais em resultados para as nossas empresas e temos ajudado as empresas a alcançarem faturamentos que vão de 50 mil reais a mais de 2 milhões mensais, sem precisar aumentar os custos de mídia. Nosso time está aqui para te ajudar com um diagnóstico personalizado, desenhando soluções práticas para a sua realidade. Então, se você quer transformar o seu time comercial e escalar seus resultados de forma consistente, clica agora no link da descrição desse episódio e agenda agora um diagnóstico gratuito com o nosso time. Eu mesmo garanto que será um divisor de águas da sua operação. Espero lá e um bom podcast para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Full Sales. Vini, hoje nós estamos recebendo uma convidada aqui, a gente vai falar tudo sobre sociedade PJ. Isso aí. Tem mais uma que a gente trouxe para dar uma consultoria aqui pra gente. Pois é, a gente pega... E por isso que os podcasts são bons, porque a gente faz a consultoria e fica a consultoria para você também. Então seja muito bem-vindo, porque o nome que a gente trouxe aqui é uma especialista no tema que você vai ter agora. Mais de 16 anos, né, de carreira. Mais com de várias 16 histórias. anos. É uma pessoa sucesso. que sabe o que tá falando, né? Exatamente. Ela diz que tem mais de 100 e pouco, 180 mil seguidores, cara. Seguimores, é. Isso aí. Mas antes de eu chamar a convidada, eu quero fazer um pedido especial que você já sabe qual é, que é dar aquele like, dar aquele curtir, se inscreve no canal, ativa a notificação assim, para você receber assim que a gente postar vídeo novo. Lembrando que toda terça-feira às 20h30 nós temos o Comercial Faixa Preta, que é um podcast onde a gente fala sobre a borda comercial. Tem mais de 70 episódios aí, pode maratonar. Nós temos um cliente, né, Vini, que saiu de 600 mil de faturamento para 1 milhão só assistindo o podcast gratuito aqui, que é o Comercial Faixa Preta. E toda quinta-feira a gente tem o podcast da Full Sales, que é esse podcast aqui, onde a gente traz convidados relevantes para agregar na sua vida, seu negócio, sua saúde, sua empresa, ou seja, em toda a sua vida, beleza? E também se inscreve, curte aqui, ó, e comenta, deixa um comentário, dê uma sugestão de tema, envia esse podcast aí para algum amigo empresário, alguma amiga empresária que você conhece que precisa escutar. E quero fazer também um agradecimento especial para nossa patrocinadora, a Dom Pagamentos, que é uma plataforma de pagamentos com preços, com taxas super justas, né? A gente vê aí muitas empresas com taxas altíssimas, tirando e comendo parte do seu lucro, e a Dom Pagamentos, que é a plataforma que a Full Sales usa, tem taxas justíssimas e D+2, ou seja, passa hoje, 2 dias depois está na sua conta e com uma taxa de juros que mais dinheiro no seu bolso. Tem máquina de cartão, link de pagamento e por aí vai, beleza? Deixa eu ler aqui o currículo dessa convidada. Bom, ela é advogada de empresas há 16 anos, sócia do escritório Vitílio e Guerra Advogados, empresária, professora e criadora dos treinamentos online PJ de Sucesso e Sociedade de Sucesso, destinados a capacitar pequenos e médios empresários para a tomada de decisões legalmente sustentáveis,
com vocês, Juliana Guerra! Obrigada, Yuri. Obrigada, Vini. É um prazer estar aqui. E olha que é um privilégio estar aqui, porque eu sou sua fã, né, Yuri? Te sigo nas redes sociais há muito tempo. Inclusive, já apliquei na minha empresa várias estratégias que o Yuri ensina. Obrigada Deu pelo certo? convite. Deu. Ótimo. Dá certo ainda, todos os dias. Maravilha. Obrigada, Seja bem-vinda, viu? Juliana. Obrigado pelo carinho. Juliana, você que é aqui do Rio, né? Você está aí no direito societário, você fala com muitos empresários. Eu queria perguntar por que você decidiu essa área do direito, o que você mais acha interessante nesse ramo de atuação, que é advogar aí para empresários. Outro dia eu ouvi uma frase que era assim: você nunca vai falir, você nunca vai ter problema nos negócios se você vender para o ego dos homens, para o desejo de juventude, de beleza das mulheres e se você oferecer soluções para pequenos negócios. Eu falei, gente, essa é uma ótima justificativa. Esse é o motivo pelo qual eu faço o que eu faço. Eu advogo para as empresas. Por que isso? O Brasil é o país do empreendedorismo. E por que é o país do empreendedorismo? Porque aqui, muitas vezes, a gente empreende por necessidade. Né? As pessoas são levadas a empreender. E realmente, quando você trabalha pela CLT, você tem uma limitação muito grande. O funcionário, ele abre mão da riqueza que o trabalho dele produz em troca de um salário. Tudo está certo, essa é a regra do jogo. Mas se você quiser ter alguma coisa melhor na vida, você tendo a oportunidade, você vai buscar empreender. Então, em algum momento, o direito empresarial me escolheu, porque eu comecei. Normalmente, o advogado iniciante, ele começa a atuar muito em separação, divórcio. O tempo todo tem gente se separando, querendo entrar com ação de alimentos, tem gente morrendo, você vai fazer inventário. Comigo, não. Comigo, eu estava dentro de um escritório que eu atuava muito com causas empresariais e eu fui aprendendo, inclusive no dia a dia, na prática, quais eram os problemas das pequenas empresas e ficou até hoje. Aí hoje eu vejo um propósito. Eu vejo que realmente quando eu levo uma solução, quando eu levo o esclarecimento para uma pessoa que está começando, ou até para uma pessoa que já é mais veterana, mas começou como a maior parte dos empreendedores começa, assim, testando. Vamos fazer e depois a gente vê no que vai dar. Eu percebo que quando eu levo esse esclarecimento, é uma forma de você contribuir para a mudança de vida que o empreendedorismo proporcionou para aquela pessoa. Verdade. Legal. Verdade. O empreendedorismo te permite fazer uma mobilidade social. Você pertence a uma classe, teu negócio vai dando muito certo e você ascende a uma outra classe. Olha que coisa maravilhosa, pelo teu esforço. A maioria dos bilionários hoje é self-made, tá? Não são herdeiros, isso é interessante, você falou. O empreendedorismo gera receita, gera emprego e gera ascensão social, liberdade para isso. E você, além de pequenos negócios, você trata também médios e grandes negócios na questão societária, né? E aí a gente vai perguntar muitas histórias sobre isso. E outra coisa que você ajuda são empresas a contratar PJ da maneira correta. São as principais dores do empresariado: gestão de dinheiro e gestão de pessoas. Então, quando a gente fala de sociedade, a gente está falando de gestão de pessoas. Aí, depois que você decide quem vem trabalhar com você enquanto sócio, quem vem trabalhar com você enquanto parceiro, enquanto funcionário, você vai ter aquela tentação de trazer como PJ. Então, foram dores que eu fui percebendo atendendo os meus clientes. Então, é isso. Sociedade e contratação são faces da mesma moeda. Está dentro do mesmo ecossistema, né? E blindagem também, né? Blindagem societária, blindagem patrimonial. Porque é uma tríade, né? Então você começa a empreender, você vai fazer sociedade, aí você vai contratar corretamente, aí você vai adquirir patrimônio. O que você faz com esse patrimônio? Exatamente. A jornada é essa, né? Primeiro arruma o sócio, depois as pessoas. Olha que legal. É legal porque ela consegue pegar 360 da pessoa e muitos advogados não têm essa clareza que ela tem. Olha que louco. Eu fiz uma call com um advogado que ele faz alongamento de dívida de agro. Aí eu falei, cara, quais são os serviços que o teu escritório presta? Aí ele falou, holding, criminal, direito civil e família, né? Porque ele tem outras pessoas lá. Eu falei, pô, interessante. Ele, cara, legal. E alongamento de dívida? Eu falei, você parou pra pensar que o cara do agro, ele precisa de tudo isso? Aí ele, não. Eu falei, o cara do agro, ele toma multa porque desmatou, criminal. O cara do agro, ele não protege os bens deles, hold e família e direito empresarial. O cara do agro tem uma empresa, direito empresarial. O cara do agro, ele precisa melhorar as dívidas, alongamento. O cara do agro precisa resolver BO de família. E você sabe que o cara do agro adquire, normalmente são empresários que faturam muito, ganham muito dinheiro, adquirem patrimônio. Eu assisti uma aula com um professor que ele falou que esse nicho de empresários gosta muito de mandar os filhos estudarem fora.
Verdade. Os filhos estudam Porque eles em... não tiveram um estudo, né? Geralmente o valor estudo para eles é muito grande. Pois é, mas aí quem é o sucessor do negócio? Quem continua tocando o negócio? Se o seu filho não desenvolveu amor pelo negócio, se você não tem sucessores. Olha aí como é que entra o advogado, fazendo um planejamento sucessório, aí o advogado de família, o advogado especialista em sucessões, ele entra isso, vamos constituir uma holding, vamos trazer um administrador profissional, porque você sabe o que acontece quando um negócio não tem sucessor? Aí imagina lá a fazenda. Quem acaba comprando a família não tem nem dinheiro para pagar o inventário, porque às vezes o empresário ele tem muito ativo imobilizado, mas a família não tem liquidez, o patrimônio não tem liquidez. Aí como é que a família faz para sustentar o inventário? Como? Não tem, acaba Não tendo tem. que vender. Aí sabe Sim. quem compra é o vizinho. Aí o vizinho compra, olha, mas eu vou pagar de acordo com a safra, e paga em várias parcelas. Tá vendo como é que o patrimônio da família vai se perdendo? Sim. É. Porque não tem sucessor. Então, olha aí como é que o advogado pode... Você já parou para pensar? Quem é que continua tocando o seu negócio? Não precisa nem pensar no evento morte, não. E se você tá andando na rua, é atropelado, A maioria não pensa, tá vivendo no hoje, né? Tá no... você ficar impossibilitado de externar a sua vontade, ficou em coma, precisou ser interditado por um tempo, quem continua tocando o negócio? Quando você voltar, o negócio quebrou? Então, o empresário tem que pensar em tudo isso, em continuidade, em sucessão. Perfeito. Legal, que Vamos legal. começar a consultoria. Vamos lá. Doutora, vamos lá. Vamos começar uma sociedade do começo, né? Primeiro, como escolher sócio e como começar uma sociedade do jeito certo. Perfeito. Existe a sociedade de sucesso existe uma fórmula para fazer uma sociedade de sucesso? Eu posso assegurar a vocês que existe. Sócios, futuros sócios, precisam conversar sobre 4 temas. Olha, se você tem sócio, se você está pensando em ter, você certamente precisa conversar com ele sobre esses 4 pontos que nós vamos falar aqui. Primeiro motivo de divergência entre sócios, divisão de poder. Por quê? Porque dentro de uma sociedade existe um movimento natural de poder. Quem toma as decisões? O ideal seria que nós tomássemos as decisões em consenso, mas vocês sabem que o consenso é algo que nem sempre vai existir. Sim. Então, a gente divide corretamente a nossa sociedade para a gente definir qual é a nossa posição dentro da empresa. Então, imagina que vocês vão montar um negócio que demanda R$1 milhão de investimento. Aí imagina que o Yuri faz ali R$900 mil de investimento, Vini faz 100 mil. Faz sentido ser uma sociedade 50-50? Mas o que a maioria dos empresários faz? Só entra em sociedade se for 50-50. Aí divide errado. Aí você tem a figura de um sócio que investiu muito, entrega muito mais para o negócio. Além de ter investido mais, ele entrega muito mais para o negócio e ele fez uma divisão errada com um sócio que entrega muito menos e às vezes investiu muito menos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, sociedade é o compartilhamento de investimentos e de resultados. E é o montante dos investimentos que define a nossa participação no negócio. Se vocês vão investir R$1 milhão e cada um investiu 500 mil, ok, uma sociedade 50-50. Agora, se uma pessoa investiu 90 e a outra investiu 10, ou a outra investiu 20, investiu 30, a gente tem que dividir corretamente as porcentagens. Por quê? Porque dentro de uma sociedade, uma limitada, por exemplo, a maior parte das empresas no Brasil abre no formato da empresa de responsabilidade limitada. Dentro da limitada, os sócios compartilham direitos políticos e patrimoniais. Direito político é o direito de participar das decisões. Sim. Então, quem tem mais de 50% do capital social, a gente chama de sócio majoritário. Para as decisões mais relevantes dentro da empresa, o sócio majoritário aprova. Maravilha. Mas, Juliana, muito é normal hoje em dia as pessoas abrirem empresas sem capital, com pouco capital. Por exemplo, né? Vou abrir um escritório de advocacia. Às vezes você precisa da sua cara, sua coragem e tua pasta debaixo do braço. E teu Instagram, né? Hoje em dia, para abrir uma consultoria, para abrir uma agência, para abrir um trabalho médico, você não precisa investir, né? E aí, como é que se dá essa divisão, né? Como é que você sugere essa divisão? As partes tentam entrar no entendimento de quem oferece o quê, ou quem agrega o quanto. Como é que você sugere quando não tem dinheiro investido? Você trouxe um excelente questionamento. Como é que funciona quando é uma sociedade de serviço? Vocês sabem que a obrigação de prestar serviço dentro de uma sociedade, ela não existe. Na legislação não existe. A obrigação do sócio é o quê? Integralizar capital social. O que significa integralizar capital social? Investir. Toda empresa começa a partir de um investimento ainda que mínimo. Ainda que seja aquele valor simbólico que a gente coloca, que o nosso contador coloca, é R$10 mil. Geralmente é 10 mil, né? Pois é, toda empresa começa dessa forma. Não quer dizer que seja isso que os sócios investiram. Normalmente a gente investe muito mais. Mas vamos trazer, por exemplo, de uma sociedade de serviço. Serviço é algo extremamente subjetivo.
Como é que a gente faz quando os dois estão se comprometendo a trabalhar? O principal ativo que eles têm para oferecer para a empresa é a expertise, Sim. é o nome, é a imagem. A gente cria indicadores de desempenho. Então, uma queixa que eu recebo muito lá no escritório. Mas, poxa, meu sócio não quer trabalhar, não quer fazer nada. Aí eu pergunto, mas o seu sócio investiu? Às vezes a pessoa fala, não, meu sócio investiu. Então, ele cumpriu a principal obrigação societária que é investir. Se ele não está trabalhando, ele não faz a retirada mensal do Prolabore. Mas, enquanto ele estiver na sociedade, ele faz a retirada de dividendos, porque os dividendos remuneram o capital que ele investiu na empresa e o Prolabore remunera o trabalho. Sim. Agora, quando a gente tem uma sociedade onde, o que você falou, não houve investimento financeiro relevante, só houve capital intelectual, como é que você mede? Gente, quando eu pergunto para os meus clientes quais são os indicadores de desempenho das empresas deles, poucos sabem o que é isso. A pessoa não sabe o que é indicador de desempenho. A galera do LinkedIn até sabe o que é KPI, né? Se eu falar KPI, a galera do LinkedIn sabe, mas a maioria dos empresários não sabe. Então, como é que você vai medir? Aí eu sempre recomendo que quando é uma sociedade dessa forma, a gente pense nos primeiros indicadores de desempenho da nossa empresa e a partir dos indicadores de desempenho da empresa, a gente cria indicadores de desempenho para os próprios sócios desempenharem. Legal. Então, imagina que vocês vão fazer sociedade, um de vocês vai ser o gerente comercial. Quais são as atividades que um gerente comercial pode entregar para a empresa? Quais são os indicadores de performance que mostram se o gerente comercial está performando bem ou não? Perfeito. Maravilha. A gente deveria colocar tudo isso num contrato para a gente dividir corretamente a sociedade. Porque senão a gente vai fazer a sociedade indiscriminadamente, coloca lá no contrato qualquer coisa, 50-50, ou um tem 90, o outro tem 10. E aí, na hora que os sócios discordam? Olha o problema aí na divisão de poder, porque ninguém soube dividir corretamente a sociedade. Então esse é o primeiro motivo de problema entre Porque sócios. você não investiu nada, né? Quê? Ele não investiu nada, nem o Pra real. caralho. Tem já muito investimento em A gente material. começou com 3 pessoas, né? Começou eu, Vini e mais um, que 4 meses foi diluído porque não trabalhou. Sério? Não, na verdade, era quase que um veste, né? Se batesse, né? A gente tinha uma intenção, né? Disso que não se concretizou, né? A gente fez um distrato, uma negociação lá e assinou contratos. Continuou recebendo um tempo, né? Aí depois a gente teve um terceiro sócio que hoje está junto com a gente no contrato social, que a gente fez meio que um acordo, né? É como se fosse um vesting, né? Mas ó, que meio caseiro, assim, ó. Você recebe por um determinado período um percentual tal, e se bater esses indicadores, você entra para o contrato social, né? E é assim que... Vamos esclarecer pra galera que quer veste, hein? Vamos, né? Tô falando como se a pessoa daí soubesse, né? Mas O veste é um mecanismo, é um instrumento que nós utilizamos para nós fazermos sociedade, oferecermos sociedade a alguém em troca de capital intelectual. Então, outro dia eu estava vendo um episódio do Shark Tank, vocês assistem Shark Tank? sim, muito, adoro. Aí uma das pessoas estava falando, as pessoas que estavam se apresentando, eu entrei através de um contrato de vesting com 2%. O que significa isso? Às vezes a gente precisa de um sócio que a principal contribuição dele para a sociedade é a expertise. Acontece que a sociedade é um teste, né? A gente precisa ver se a gente se dá bem, se realmente é verdade esse bilhete. Sabe aquele sócio pipoca que às vezes você acha que ele vai estourar quando você olha para o fundo da panela aquele milho queimado? Acontece na sociedade também. Às vezes a pessoa entra te prometendo muita coisa. Ela fala, não, eu quero 30% de participação na sociedade, mas eu vou te entregar a minha imagem, a minha expertise, eu conheço um monte de gente. Outro dia um cliente falou para mim, ele ia fazer um veste. Eu falei, mas qual é a contribuição que essa pessoa vai te entregar? Aí ele falou assim, doutora, ela conhece o pessoal. Eu falei, o quê? Ele conhece o pessoal. Eu falei, como assim, gente? Se eu começar a fazer sociedade com a pessoa conhece o pessoal, não é assim. Então, o vesting, ele é um mecanismo através do qual a gente cria indicadores de performance objetivos e subjetivos, porque tem gente que é muito boa tecnicamente, mas o sócio é um monstrinho. O relacionamento interpessoal dele é péssimo, ele não se dá com ninguém, ele chega, não dá bom dia para as pessoas. Qualquer coisa que você peça, qualquer coisa que um sócio cobre dele, ele diz que não é empregado. Eu falei, gente, sócio não é empregado, sócio é escravo. A gente não pode comparar a atuação do sócio como empregado. Tem muito mais direito. Porque a gente sabe que se não tiver dinheiro para receber, é a gente que não recebe. Você não diz para o seu funcionário que você não vai pagar ele porque você está num momento ruim, você não compartilha lucro, então você não compartilha prejuízo. Então o vesting, ele serve como um período de teste. E para que isso funcione, a gente cria indicadores de performance objetivos e subjetivos, ele cumpre durante um tempo e aí depois ele vai de forma escalonada ganhando participação na sociedade. Então ele não está investindo financeiramente de forma direta, mas se ele te entrega todos os indicadores que ele se comprometeu a te entregar, ele está trazendo resultados
resultado econômico para a sociedade. Maravilha. Então se justifica a formação da sociedade. Maravilha. O primeiro foi ia perguntar Divisão dos de outros. poder. Tá. segundo. Até Segundo o final é do demais. podcast, o quarto é a última coisa que É o mais vai acontecer. importante. É o mais importante. Daqui a 1 hora. Olha, o segundo causa muita dor, gente, a divisão de dinheiro e divisão de trabalho. Divisão de dinheiro. É junto, divisão de dinheiro e trabalho. Tá, Sim, tudo bem. porque divisão de trabalho interfere na divisão de dinheiro. Sim. Então, assim, a gente precisa entender. Os sócios, eles retiram dinheiro das próprias empresas de duas formas. Quer dizer, existem até três, mas vamos falar de duas formas. Através do Prolabore e da distribuição de lucro. Sim. Aí a gente faz ali uma vez por ano a distribuição de dividendos. Tem gente que faz a distribuição todo mês, porque não quer pagar, né, o imposto. Aí todo o dinheiro que tira da empresa contabiliza como distribuição. Dividendos é a parte do lucro que vai para o bolso dos sócios. Não é todo o lucro da empresa que vai para o bolso dos sócios. Uma parte é reinvestida. Então, como é que funciona? A gente precisa considerar que o sócio não é obrigado a trabalhar. Em regra, numa sociedade de serviço, como foi o exemplo que vocês trouxeram, o que a gente faz? A gente contratualiza a obrigação de prestação de serviço. Porque, por exemplo, numa sociedade médica, numa sociedade de advogados, não adianta, a pessoa pode me entregar ali 100 mil reais, mas se os sócios não estiverem trabalhando, a atividade não gera lucro. Então, a gente contratualiza essa obrigação de prestação de serviço. Maravilha. Mas vamos pensar numa sociedade onde todo mundo investiu, é uma empresa que roda ali, ela é mais independente da figura dos sócios. O sócio, ele pode prestar serviço para a empresa dele, ou não. Se ele presta serviço, ele tem o direito de fazer uma retirada mensal que remunera o trabalho dele. Sim. E olha como é que isso causa dor. Normalmente, a gente tem as sociedades que as pessoas fazem acordos muito informais. Aí você tem um sócio que entrega 12 horas por dia de trabalho para a empresa, você tem um outro sócio que entrega 4 horas por dia, e eles fazem a mesma retirada. Gente, o sentimento de injustiça ele é uma erva daninha no nosso coração. Se você permitir que ele se instale no teu coração, ele não vai retroceder. E muitas vezes eu já cansei de participar de reunião de sócios assim. A pessoa me procura e fala, Juliana, eu estou me sentindo muito mal porque eu estou trabalhando muito mais do que o meu sócio e nós dois fazemos uma retirada de 18 mil reais por mês. Só que meu sócio aparece na empresa 2 vezes por semana. Quando aparece. Deveria ganhar o Prolabore. Né? Exato. A Prolabore da pessoa que trabalha mais deveria ser mais alto do que o da pessoa que trabalha menos. Ela está cumprindo uma responsabilidade, né? E cargo. Yuri, quando nós somos prestadores de serviço da nossa sociedade, a gente deveria ser remunerado enquanto prestador de serviço. Vai lá no LinkedIn, vai no InfoJobs, vai lá no site de busca, ver como é que o mercado remunera aquela função, e é assim que o sócio deveria ser remunerado. Prolabore dele. Recebe os dois, né? O Prolabore é a divisão de lucros, um é pelo trabalho, outro pelo lucro. É acordado a ser distribuído naquele momento entre a maioria do capital social, né? Exatamente. Pode ser mensalmente, semestralmente ou anualmente. Exato, mas, por exemplo, essa questão do trabalho, você retira todos os meses, que é como se fosse salário. Aí como é que você sabe qual é o valor do Prolabore dos sócios? A gente deveria olhar para de que forma o mercado remunera aquela função. Então você vai no LinkedIn, você vai em site de busca de site de banco de emprego, que você vai ver quanto é que o mercado remunera aquela função. Aí, mas na prática isso não acontece. A realidade, principalmente das pequenas e médias empresas, não funciona assim. Os sócios recomendam ali, acordam uma retirada, e você tem a figura de um que trabalha mais, o outro que trabalha menos, e eles retiram a mesma coisa. Claro que isso não vai funcionar. Aí teve uma vez que eu atendi era uma sociedade 50-50, aí um sócio me procurou e ele falou, era exatamente esse caso. Os dois retiravam 18 mil reais, mas um trabalhava muito pouco, infinitamente menos do que o outro. Aí, quando eu chamei eles para fazer uma reunião de sócios, eu falei, gente, mas isso aqui não é motivo para vocês romperem a sociedade, isso aqui é motivo para a gente sentar e alinhar. Vamos ver, vamos chamar aqui, fazer uma reflexão. Se você está trabalhando mais, vamos pensar de que forma você pode ser melhor remunerado. O dividendo vai continuar acontecendo, a distribuição de lucro vai respeitar. É igual ao capital social. Participação de vocês no capital social. Agora, o Prolabore não pode ser igual. Vamos pensar aqui. Aí, quando a gente chamou o outro sócio para conversar, ele falou, não, eu não aceito. Se é 50-50, é 50-50. Assim, foi muito, sabe? Era empresa de quê? Era uma empresa... Não vou falar exatamente assim. Uma empresa de prestação de serviço. Tá, show de bola. Aí eu falei, gente, você está sendo muito intransigente. Falei para ela, você está sendo extremamente intransigente, isso não vai levar a nada. E aí, essas pessoas acabaram levando as últimas consequências. A gente judicializou esse conflito e, no final das contas, Entendi. Romperam a sociedade. Entendi. Tá, o que supostamente trabalhava menos, né? O que não trabalhava foi burro. Ele perdeu a galinha dos ovos de ouro. Assim, era melhor eu dar um Prolabore. Claro. Se ele pensa assim com a cabeça, né?
Yuri, mas as pessoas não são apenas racionais. Dentro de uma sociedade aparece tudo de ruim que a gente tem. Sabe o ego, a inveja. Pô, nem família é, né? Nem família é. Você vê Eu fico imaginando quanto problema que os irmãos brigam entre si, que às vezes... Idiota, né? Pois é, né, cara? O ser humano, às vezes, ele não é racional, não é... Eu Não, brinco. sempre, não é? Não, a gente tenta ser o mais racional possível, né? Não, eu brinco, eu falo que se as pessoas fossem racionais, eu teria muito menos clientes do que eu tenho. Porque a maioria das pessoas chega até mim e liga por vaidade. Aí uma vez eu atendi uma pessoa que ela falou que, não, era um grupo de sócios, que um falou assim pro outro, toda ideia ele diz que foi dele. Eu falei, mas vocês vão brigar por causa do dono da ideia? Não. Pois é. Mas é que o meu sócio tem que Você jogou na lata, né? Não, eu falo, nossa, muito sério com os meus clientes. Eu falei, gente, claro. Que coisa, cara, que coisa. Isso não Pô. faz sentido. Mas dentro Que de uma coisa, sociedade cara. acontece isso. Um é o dono da ideia. Aí essa questão de trabalho e dinheiro é muito doloroso, porque dinheiro, gente, tocou em dinheiro. Pô, você não vai. Aí misturou o dinheiro com a vaidade, com a divisão de poder errada, com a divisão errada da sociedade. Porque às vezes as pessoas me procuram muito assim também. Poxa, mas ele não investiu nada. Eu dei 40% de participação para ele. Ele não investiu nada. Deu o que quis. Exato. Burro foi você que deu. Por que não foi procurar informação antes? Isso Né? aí. Quando as pessoas vêm nos procurar antes de fazer a sociedade, a gente consegue conversar sobre tudo isso. Mas se eu disser para vocês quantas pessoas, o percentual de pessoas que chegam até mim antes... Percentual, em geral, você compra, mesmo que simbólica, né? Por exemplo, ou parte simbólica, né? Vê se eu tô correto, né? Digamos que tem um sócio que ele vai agregar em canal de aquisição, expertise, nome, um monte de coisa. E aí o valor da sua empresa sei lá, 5 milhões. Aí você, em vez dele comprar 20% a 1 milhão, você fala, pô, como eu te quero muito como sócio, você vai agregar, por você eu faço por, sei lá, 200 mil, 100 mil. Mas você vendeu alguma participação, Sim. né? Mesmo que seja num valor diferenciado. Agora, qualquer participação, ela vem através de aquisição, né? Deveria ser Deveria assim. ser, sim. O problema é que as pessoas acham que fazer sociedade é de graça. Principalmente nos momentos iniciais. Porque quando a gente começa, eu tenho certeza que isso aconteceu com vocês também, a gente não imagina a escala que o negócio vai ganhar. Eu imaginei. Ai, que bom! A gente tem Ele aquele imaginou, medinho. mas não no tempo que foi. Mas Não, eu imaginei 10 5 milhões, Não, eu imaginei 5 milhões no primeiro ano. Ah, você não lembra da meta de 5 milhões. Era, né? Primeiro ano. E eu falei, vamos bater. Aí foi o dobro, né? Agora já imagino grande, 50 milhões, 60 milhões. Mas o grande dá menos problema do que o problema Pois é, né? quem começa pequeno. Porque a pessoa, quando pelo menos naquele momento inicial da sociedade, a gente ainda não sabe se vai dar certo. Então a gente está muito mais preocupado em ter alguém para dividir a responsabilidade com a gente. Isso aí. Só que aí o negócio começa a dar certo e aí a gente começa a ter que dividir dinheiro. E esse é que é o problema, porque dói muito. Realmente, eu sempre brinco lá nas redes sociais que eu falo que ninguém consegue trabalhar 18 horas por dia dentro da empresa e dividir a mesma quantidade de dinheiro com um sócio que está na Disney. Não. Isso tem que ser combinado. Não tem problema nenhum o sócio estar na Disney se ele cumpriu a participação dele. Olha, você precisava de 1 milhão, eu entrei na sociedade e investi 1 milhão de reais. Agora eu vou retirar dividendos dessa sociedade enquanto eu viver ou enquanto eu quiser estar na sociedade. Exatamente. Foi acordado. Exatamente. O problema que eu vejo, né, doutora? É dinheiro mais caro, Não é né? acordado, né? Vovó tinha a frase, o acordado não sai caro. Isso aí. Tem uma que no quartel a gente falava, guerra avisada só perde quem quer. É isso. Avisei que era assim. Se tu perdeu porque quis. Agora, o complicado é quando você combina uma coisa e a pessoa não segue o que foi combinado. O que ela prometeu fazer, o que ela prometeu, aí dá merda. Mas aí onde é que tá a promessa, Yuri? Não Essa tá que é a questão. A Exatamente. promessa tá na palavra e não no papel, né? Exato. Uma sociedade bem feita, ela conta com 2 documentos essenciais. O contrato social, toda sociedade tem um contrato social. A diferença é que a maioria está trabalhando com um contrato social que é modelo de junta comercial. Porque quando a gente pede para o nosso contador elaborar o nosso contrato, não é a função do contador elaborar o melhor contrato social possível. Quem elabora contrato é o advogado. Porque é o advogado que sabe as consequências jurídicas das relações que a gente estabelece dentro da nossa empresa, não é o contador. Pô, isso é interessante, eu não sabia disso.
Sim, Essa não é sim. a função do contador. O contador ele vai elaborar o contrato social de acordo com a norma da junta Tio comercial. Sérgio. Vai pegar o Uma modelo da página lá Juscelia. da- E ele não está errado, é isso mesmo que se espera da atividade dele. Aí o que acontece? Aí a pessoa vem, a maioria das pessoas que chegam até mim chegam com um conflito societário. Aí eu falo, cadê o seu contrato social? Aí a pessoa já veio do meu perfil, ela já sabe que o contrato social é muito importante, ela fala, Juliana, não fala nada. Meu contrato social tem 2 páginas. Eu falo, tá vendo? Como é que vocês vão para a guerra totalmente desprevenidos? Então, a sociedade ela deveria ter um contrato social bem feito e um acordo de sócios bem feito. O contrato social vão todas aquelas regras que o mercado precisa saber. E no acordo de sócios vai tudo aquilo que é íntimo. Que é particular, né? Eu não Sim. preciso saber como é que vocês dividem a prestação de serviço na Sim. sociedade. Eu não preciso saber o que vocês definiram. A gente só vai fazer retirada de lucro quando a empresa atingir os primeiros 10 milhões. Não preciso saber. Tem coisas que o mercado não precisa. Como é que vocês avaliam? Se alguém quiser sair da sociedade ou se alguém morrer, qual foi a metodologia de valuation que vocês colocaram no contrato para avaliar a participação de vocês? Interessante, interessante. Tem outra Toda coisa também que a sociedade pessoa deveria uma ter. vez comentou comigo, né? Sócio pode tirar férias, não pode? Se tirar férias, como fica? Se ele separar, como é que resolve esse problema? Né? Então tem Pois é. vários detalhezinhos assim, né? O sócio não é empregado. Então, quando ele quer se afastar, é uma questão de acordo. Todo mundo tem o direito de. Ele, enquanto prestador de serviço para a empresa, a gente tem que pensar isso. Uma coisa é a posição dele enquanto sócio, outra coisa é a posição dele enquanto Sim. prestador de serviço. Se for possível, a gente sabe também que ônus e bônus, se é sócio, não tem férias garantidas. Mas no momento em que for possível, você vai conversar com os teus sócios e vai ver que. Mas olha que legal, nossas férias é motivo de venda. Ah, sério? Quando É a gente mesmo? viaja, a visualização vai lá pro teto e eu fico gerando call de venda. O Vini foi agora pra Pra Disney, Orlando e Cruzeiro em Miami. Bahamas e deu visualização dele, explodiu lá. Você acredita que acontece a mesma coisa Sim. comigo? Não, acontece, porque o pessoal quer saber. Por isso que toda viagem, assim, quando você tem uma estratégia de marketing, toda viagem ela se torna. Eu falo, se eu viajar, tem que dar ROI. Então toda decisão que eu tomo hoje é baseado no que aquilo me traz de retorno. Por exemplo, eu vou agora em agosto para Portugal. Ah, Vou é? de- Sabia não? Vou de executiva ou vou de classe de classe econômica? Por mais Ah, que não, eu pague- lembrei, mas só tia vai também, né? Vai. Por mais que eu Ah. pague mais de executiva, além do conforto que eu vou ter branding. Pois é, verdade. Eu vou ter visualização. E essa visualização respinga na empresa. Então, no nosso negócio, viajar, né? É claro que não sai viajando igual maluco, compulsivamente, louco, psicopata da cabeça. Não é um nômade. É. Aí você paga, né? Se paga. Você paga, né? Gente, Legal. olha, eu achei que era só comigo. É só eu viajar, porque eu gosto Não, de todo viajar e mundo. contar a história dos lugares, mostrar que isso aqui. Em novembro, eu estive no leste europeu. Aí, nas minhas andanças, eu passei por Viena, eu estava explicando, gente, vocês já ouviram falar naquela, o Fígaro? Fígaro, você sabe o que significa? Aí as visualizações, doutor, eu vi isso aí no desenho do Pica-Pau. Eu falei, justamente, tem um episódio do Pica-Pau que o Pica-Pau Sim, canta sim, o sim, Fígaro. sim. Aí eu contei essa história e as visualizações realmente Não, mas é vão assim. lá pro É alto. assim. É assim. Eu Legal. falei do casamento, que eu conheço eu conheço um cara que ele falou, Yuri, eu tive um problema. Não era eu que estava me separando. Mas eu entrei no rolo da separação e tive um problema na empresa. Entra. Porque o cara estava separando da mulher, o sócio, e filho, começou a dar um BO. Porque ela tem direito a 50% da empresa. É isso? Dá Aí é dentro- que tá. Ela não tem direito a 50% Mas da entra no rolo, empresa. não é? Ela tem o direito, dependendo do regime de bens, ela tem Dentro 50% da minha do porcentagem. valor patrimonial que esse sócio tem. Então, imagina que o casal é casado pelo regime da comunhão parcial de bens e a empresa foi adquirida na constância do casamento. Tudo que é adquirido na constância do casamento, quando o casal opta por esse regime, que é o regime oficial no Brasil, se presume. Existe uma presunção de esforço comum. Então, não adianta falar, mas a minha esposa não trabalhou, ela só ficava em casa. Não adianta. Esquece. É uma presunção de esforço comum. Então, ela vira sócia se ele se divorciar? Não. Ela não entra na sociedade. Mas ele não tem a participação dele. Vamos imaginar que ele tenha 50% da empresa. O que significa isso? Ele tem 50% do valor patrimonial dessa empresa. E esse valor que pertence a ele, metade é dela.
O Jeff Bezos, por exemplo, quando ele se separou, se eu não me engano, não tem nem muito tempo, deve ter uns 4 anos. A ex dele ficou com 25% das ações da Amazon. Foi mais fácil ele dividir as ações com ela, mas aí é uma sociedade anônima de capital aberto, a figura dos sócios já não tem tanta importância, é diferente da sociedade limitada que a gente está falando aqui. Ela ficou com 25% das ações. Então, essa é uma estratégia. Ele até pode trazer essa pessoa para a sociedade, se os outros sócios concordarem, mas a regra não é essa. A regra é que a gente tenha que fazer a avaliação da empresa, encontrar o valor da participação dele para ele indenizar ela. Aí qual é o problema? É que nesse ínterim, se ele não indenizar ela tem o direito de receber 50% do lucro que é destinado a ele. Aí é nisso que ela processa a empresa, que ela começa a querer ter acesso a informações. Porque aí o que as pessoas espertinhas fazem? É só não tirar lucro. Se eu não tirar lucro, eu não tenho que dividir com ela. Aí ela tem direito de ver a contabilidade da empresa. O resumo é, irmão, trate sua mulher muito bem, eu trato a minha muito bem. Casamento é... mas é só escolher. Eu tenho um treinamento que é o blindagem patrimonial, que eu ensino empresários a escolher um regime de bens adequado. Aí eu falo que o planejamento patrimonial, ele começa no casamento. A gente só pensa assim, poxa, a empresa está endividada, e agora? Uma dívida trabalhista, por exemplo. A dívida trabalhista, ela vai no CPF. Se a empresa não tiver patrimônio suficiente para arcar com aquela dívida, o credor pede a desconsideração da personalidade jurídica. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? É quando a gente perde o escudo. A dívida, num primeiro momento, ela está restrita ao CNPJ, ela passa para o CPF. Quando ela passa para o CPF, ela pode comprometer o patrimônio de todo mundo. O Collor passou por isso. Collor era sócio majoritário da TV Gazeta, teve que fazer uma demissão em massa, se eu não me engano, em 2021. Ano passado, a TV Gazeta não teve dinheiro para pagar. Aí o que aconteceu? A responsabilidade passou para ele. Na conta do Collor, se eu não me engano, tinha R$44. Mas na conta da mulher dele tinha 400 mil. Quem perdeu os 400 mil? A esposa, Então as pessoas vão se preocupar em fazer planejamento patrimonial, blindagem patrimonial, quando elas já estão endividadas. Mas eu brinco porque eu falo que a gente tem que fazer na hora do casamento, escolhendo um regime de bens. Porque isso só aconteceu com o Collor porque provavelmente é casado pelo regime da comunhão parcial. Mas se ele é casado pelo regime da separação? Não tem essa presunção de que ele é coproprietário de 50% do patrimônio dela. Eu já vi falar o seguinte, separação total de bens e o casal adquire por uma empresa 50-50 os bens. Ótimo, uma ótima ideia. Porque não é porque a gente está casado pelo regime da separação de bens que a gente não pode dividir nada. Se eu quero adquirir alguma coisa e eu quero que o meu cônjuge tenha participação, eu vou adquirir em copropriedade. Eu coloco no meu nome e no dele. Nós três aqui podemos ter qualquer bem em copropriedade, não precisa ser casado. Sim. E muito pouca gente fala, mas a gente pode, inclusive, criar um regime de bens. Você tem ali um regime próprio, imagina que você tem o regime da separação. Ele vai ser o regime principal, mas você pode colocar critérios, por exemplo, os bens que forem adquiridos comprovadamente com esforço comum, esses vão ser divididos na hora do divórcio. Aí o que vai ser o esforço comum? Vai ser o investimento financeiro de um e de outro. Porque se a gente não tem esse cuidado, no regime da comunhão parcial é presunção total. Não importa se um ficou vendo televisão em casa. Mas faz parte do casamento, isso é casamento, né? Eu ando na linha, minha mulher anda na linha, tenho um casamento maravilhoso e juro perante Cristo que vou morrer ao lado dela, esse problema eu não vou passar. Ai, que lindo, é isso mesmo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É igual em sociedade. Não, eu penso o seguinte, eu falo, cara, eu tava conversando com um amigo meu, eu falei, cara, eu tenho preguiça de fazer merda. Porque é tanto trabalho pra fazer. Tanta burrice, cara. Não tô falando nem da falta de caráter, eu tô falando da falta de inteligência mesmo. Burrice, porque eu falo assim, cara, eu vou perder a liberdade no meu telefone, porque hoje a Andressa pega, amor, presta o telefone, toma. Cara, eu vou ficar andando preocupado, eu vou ficar andando com medo. Cara, isso vai me dar uma puta dor de cabeça se eu tiver que me separar da minha mulher. Cara, tanta dor de cabeça. Não, e fora o arranhão, mesmo que eu permaneça, imagina esse arranhão nunca... vaso quebrado nunca volta. Eu falo, esquece. Deixa eu andar. Você tá a vida inteira com isso aí. Exatamente. Exatamente. Ó, você falou 2, né? O primeiro era divisão de poder, o segundo era divisão de responsabilidade e dinheiro. O terceiro. O terceiro é a expectativa para o futuro. Ok. Essa dói também, porque existem pessoas que fazem sociedade pensando na venda. Então elas vão trabalhar o equity da empresa. Sim. Investir o máximo possível para a empresa ter valor de mercado, ter robustez de mercado, e no momento ela vai ser vendida. Ótimo.
E tem o sócio, tem a pessoa que quer fazer a empresa para tirar o máximo de lucro possível. Quem tá errado e quem tá certo? Nenhum dos dois. Os dois. O problema é que um se associa ao O outro. problema é que um não comunicou ao outro, né? Exato. Não fez o alinhamento de expectativa. Então, porque vocês percebem que são comportamentos diferentes. Se eu quero crescer a empresa, eu vou precisar fazer reinvestimento. Sim. Eventualmente, eu vou ter que separar uma parte para oferecer para investidores. Por quê? Porque eu quero crescer. Sim. Agora, tem aquele sócio que para ele tá bom, ele só quer tirar o máximo de lucro possível. Dá para querer os dois ao mesmo tempo, doutora? Olha, até Dá para vender, sim. normalmente a pessoa que quer tirar dinheiro da empresa, alguma coisa você vai ter que sacrificar em termos de investimento. Sim. A menos que a tua empresa fature muito e você consiga investir tudo que você quer sem ter prejuízo das retiradas, né? Um vai querer fazer uma coisa, o outro vai querer fazer outra. Um exemplo, sabe sócios que estão em momentos muito diferentes da vida? Sim. Já peguei pessoas assim, uma pessoa de 40 anos está associada a uma pessoa de 65. A pessoa que tem 65 anos, ela olha para a vida de uma forma Desacelerar, né? Da forma a pessoa que está com 40 anos, ela ainda pretende algumas realizações. Mas a pessoa de 65, eu tive um sócio, por exemplo, que ele estava com 50 anos, mas ele infartou. A perspectiva dele para a sociedade mudou completamente. Era uma empresa que tinha 65 milhões. Só que se eles tinham que bater 100 milhões para eles terem acesso a um determinado investimento que eles queriam fazer, se candidatar a uma determinada... eles precisavam de 100 milhões em investimento. E aí, quando esse sócio infartou, ele olhava para aqueles 65 milhões parados no investimento, ele falava, mas eu quero usar esse dinheiro. Eu quero usar esse dinheiro para minha família. Vai que eu morro. E aí, olha só o problema que era. Um queria gastar o dinheiro, o outro queria guardar o dinheiro. Você vai me E vamos lá. Por exemplo, um sócio que fica satisfeito com um certo valor e outro é mais ambicioso. Tem isso ou isso é menos preocupante? Não, por exemplo? isso é muito preocupante. Tá. Existe isso que você trouxe, é uma situação muito comum. Tem pessoas que são mais ambiciosas do que outras. Ou tem pessoas que são mais dispostas a correr risco do que outras. Porque se você tem muito medo de correr risco, você não vai investir, você não vai nem ser empresário. Porque só para a gente ser empresário, a gente já corre 4 riscos. Desculpa, pessoal, tenho que dar essa informação para vocês. 4 riscos que você tem só por você ter um CNPJ. Risco trabalhista, mesmo que você faça tudo certinho, alguém pode te processar. Risco fiscal, empresa deve impostos. Se não pagar impostos, execução fiscal, perda patrimonial. Problema com sócio. Problema com o mercado. Se você vende e não entrega o que você prometeu, experimenta vender e não entregar o que você prometeu, para você ver se você não está com enxurrada de processo. Então, nós, empresários, nós nos submetemos a muitos riscos. Natural. Então, tem gente que vai empreender e ela fica com aquele medinho. Ah, não, mas eu não quero investir nisso aqui, não. Aí, o investimento que poderia fazer a empresa crescer, não cresce, porque pode perder. Tudo bem, mas e se der certo? Aí o outro fala, isso dá errado. Então, os dois perfis dentro de uma sociedade são bons. Tem que ter o sócio que é mais afoito e tem que ter o sócio que é mais conservador. E geralmente, as sociedades que dão certo são sociedades em qual os perfis se complementam. Mas ninguém estuda, por exemplo, o perfil comportamental, método DISC. Gente, método DISC está disponível. Você fazer uma pesquisa ali. Depois que eu aprendi que as pessoas têm perfis diferentes, a minha vida mudou completamente. Vocês que trabalham com vendas. Gente, você saber quando a pessoa que senta na tua frente ela é dominante, você identificar se ela é dominante conforme é influente, isso muda teu jogo na venda. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente dominante. Se a pessoa ficar Ela nem tem cara de dominante. Não tem, né? É DI ou errei? Ela daí. Eu sou daí. Show. Imagina, a pessoa, se ela quiser me explicar muito, eu já acho que ela quer me enrolar. Eu quero saber, olha só, me diz quanto é. E me diz qual resultado eu tenho. Exato. Eu quero saber o que você está me prometendo e se eu posso pagar. Não adianta você florear, você querer ir buscar na minha família, você perguntar coisas da minha vida, não vai funcionar comigo. Mas existe o influente que se você for muito frio com ele, ele não fecha com você. Você foi muito frio com ele. Não gostei, não bateu energia. Não bateu. Então, quando você entende que dentro de uma sociedade também existe isso, olha como muda o jogo. O conforme dentro de uma sociedade precisa existir. Por exemplo, eu tenho um sócio que ele é igualzinho a mim, a gente não tem medo de investir. Se tiver que investir 200, 300 mil em tráfego, a gente está junto. E tem outro que fala, vocês estão malucos. Então, os dois precisam estar juntos. Porque também se é uma pessoa muito afoita, com outra muito afoita, eles vão meter os pés pelas mãos. Porque a ausência de medo não... A gente tem que calcular um pouco. Peraí, mas e se der errado? Eu suporto esse prejuízo? Vamos calcular um pouquinho o prejuízo? Eu vou falir, eu vou quebrar se eu tomar?
A gente não pode correr o risco da ruína. E aí você pode correr todo o risco do mundo, menos o risco da ruína. Sim. E aí você tem um sócio conforme ali. O conforme, pessoal, é aquela pessoa que para tomar a decisão ela tem que ter muita certeza. Sabe o cara das planilhas? Ele vai analisar planilha por planilha, última linha, qual é a margem de lucro, como é que tem que fazer. A pessoa tem que ter muitas informações para tomar a decisão. Sim. É chato, né? É um perfil que a gente acha Olha que chato. interessante. Eu peguei uma parte de um livro que ele fala assim: você só não pode fazer uma jogada que você vai sair pelo escanteio. Né? É do Rei Dalio esse livro, que ele Princípio. já perdeu, assim, uma vez na vida ele perdeu tudo que ele tinha. Ele tinha 100 funcionários e ele teve que ir para um funcionário, ele. E ele ia fechar um contrato com o cliente, não tinha dinheiro para pagar o avião para fechar um contrato com um funcionário. E descobri isso na vida. Cara, eu só não posso fazer jogadas que, se der errado, eu vou perder tudo. Né? Então tem que ter essa... Acho que os sócios têm que ter esse entendimento e jogar dentro, tem que ser agressivo, né, na medida que você também não vai arriscar. E risco, né, aproveitando e colocando isso em voga, é sempre qual a probabilidade de dar certo, mais qual que é a probabilidade de ganho e o que eu perco se eu perder. Porque, por exemplo, se eu fizer uma aposta que eu tenho 10% de chance de acertar, só que eu ganho 100 vezes. E se eu perder, eu perco só meio, sei lá, meio dinheiro, esse é um bom risco, né, digamos. Porque eu tenho 10% de acertar muito alto e se eu perder, eu continuo quase aqui na mesma, né? Você já sabe, é igual investir na bolsa, né? Exatamente. Se você investe 100 mil reais na bolsa, você sabe que é um investimento de risco, mas percebe como você tem o controle? O máximo que eu vou perder é o dinheiro que eu investi. Agora, pega esses 100 mil reais e investe numa pequena empresa. Numa pequena empresa, você sai com menos, você perde os 100 mil e você ainda sai com menos 500. Né? Porque, imagina, contratou pessoas, não teve dinheiro para pagar. Exatamente. Processo trabalhista, não pagou imposto. Processo fiscal. Doutor, olha que interessante. Você estava falando agora da questão dos sócios que estão em frequência diferente, em momentos diferentes. Aconteceu um dia desse no grupo, né? A gente tem um programa que tem as 400 pessoas no grupo. Deve ter mais ou menos 270 negócios únicos lá, que são nossos acelerados, que nós chamamos. E aí um acelerado lá compartilhou no grupo, falou assim, cara, como é que eu faço? Eu tô querendo escalar, crescer e meu sócio... Não, isso vai dar trabalho. Isso aí não funciona não. E tal, e etc, né? Cara, o que eu faço? Eu falei, meu cara, primeiro, aprenda. Você escolheu errado sócio. Segundo, pense como você pode sair de sociedade. É isso. Se você tá com um sócio que tá totalmente desalinhado com você, com o que você quer, com a tua ambição... Uma coisa é você ter um sócio que tem uma ambição maior e outra menor. Outra coisa é você ter um sócio que tem uma ambição grande que fala assim, cara, eu entrei no programa para devorar isso aqui para executar. E o outro que não quer executar nada. Assim, não quero trabalho. Isso não vai dar certo. Então, eu acho que, cara, um dos pontos principais de... Eu gosto muito do seu assunto, porque para mim sociedade é igual casamento, velho. Dá uma puta dor de cabeça para encerrar depois. Posso dizer, é pior. Porque aí entra... nós tivemos agora uma empresa que a gente olha muito para ela, que um dos sócios saiu. E foi 1 ano de negociação. É isso aí. Porque não aceito, não é justo para mim. Aí o outro lado, cada um dos lados vai querer sair ganhando mais. 1 ano de negociação para conseguir 9 sair. meses, né? E ele falou, e o rapaz falou, e só terminou porque eu cedi, porque eu falei assim, cara, eu já vou ganhar muito dinheiro. Eu quero tocar minha vida e tô saindo. Né? Então, é muito importante você escolher, né, doutora? Quem é que tá do seu lado? E eu queria te fazer uma pergunta. Caso de família, cara. Qual foi o caso mais louco lá que tu pegou entre os sócios lá? Tu falou assim, cara, não tô acreditando nisso aqui. Olha, tirando esse caso das pessoas que estavam brigando por quem era o dono da ideia, uma vez eu peguei um caso que foi assim, as pessoas me ligaram desesperadas, eles já eram clientes. Um dos sócios se divorciou, estava se divorciando. E aí, um belo dia, a mulher dele chegou na empresa e falou, olha, a gente se divorciou e fulano de tal vendeu a participação dele para mim. Aí ela chegou e ela queria sentar na diretoria. Aí eles ligaram, peraí. Aí, Juliana, olha só, fulano de tal se divorciou, fez uma negociação com a mulher dele tá dizendo que comprou a participação dele e ela agora chegou na empresa
falou que ela quer sentar na cadeira da diretoria, queria mandar. Falei, gente, vocês estão loucos, isso não existe. Tem que oferecer primeiro. Lógico, você tem que garantir, você tem que assegurar o direito de preferência. E ainda que você assegure o direito de preferência, teus sócios abram mão do direito de preferência, não é simples assim você vender para um terceiro. Teus sócios têm que concordar. Dentro de uma sociedade anônima de capital fechado ou uma limitada, os sócios precisam ter um vínculo de confiança. Eu falei, vocês estão loucos? E para tirar a mulher de lá? E aí a gente não teve jeito. Eu falei, aí eu mandei uma notificação para ele e falei, olha, a gente vai excluir você da sociedade por falta grave. Além de você, a gente vai brigar para que você saia sem nada e você ainda vai ter que pagar para a sociedade os prejuízos que você causou. Você tem que se entender com a sua mulher. Não é trazer a sua mulher para dentro da sociedade. Mas vocês percebem como é? E era uma empresa grande. Não era uma empresa pequenininha. Empresa grande? Era uma empresa grande. Não era uma empresa pequenininha. Uau! É faturamento de conta, assim. Era um faturamento de 10 milhões por mês. Uau! E aí, gente, não faz sentido isso. E é nesse nível de loucura que as pessoas entram. Aí ele voltou atrás, né? Porque ele viu que... Não sei se voltou atrás, porque você vendeu pra mulher, tava enrascado. Eu fiz a notificação para ele. No final, a gente fez um acordo e ele saiu da sociedade e meus clientes compraram. Porque 90% dos casos acabam em acordo mesmo. Porque quando a gente fala em judicialização, a gente... Dor de cabeça. Dor de cabeça. A gente acabou fazendo um acordo. Mas imagina o susto que é você chegar na empresa e ter uma pessoa completamente tresloucada, querendo saber, dando ordem... Muda tudo, muda a minha sala. Dando ordem no contador, dando ordem nos funcionários, imagina, foi um tremendo susto. Então, por mais que a gente tenha conseguido, nesse caso, felizmente, a gente fez acordo, mas não é para você considerar que tu vai fazer acordo sempre na sua sociedade, tem que se blindar de gente maluca. E a gente só consegue se blindar fazendo contrato, porque quando a gente senta para fazer um acordo de sócios, a gente tem a oportunidade de conversar sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Vocês já pararam para pensar no impacto que a gente está fazendo aqui? Como a gente está gerando transformação? Quantas pessoas vão sentar, vão estar com a canetinha assistindo, anotando no tablet, anotando no celular e vão levar isso para o sócio? Total. Porque a gente precisa conversar antes. Aí qual é a fórmula da sociedade de sucesso que eu falei no início? É a gente pensar em todos os conflitos que podem surgir, por mais que nós não estejamos visualizando eles nesse momento, a gente saber que eles podem surgir e a gente fazer um contrato que crie regras para solucionar esses impasses antes que esses impasses existam. Então, surgiu o impasse. A gente foi capaz de prever isso lá atrás. Como é que o contrato resolve isso? Porque se a gente tivesse bom senso, eu sempre brinco que o caráter ganha de qualquer contrato. Legal. Quando as pessoas têm bom caráter, elas têm boa intenção, têm senso de justiça, isso é mais importante do que o contrato. Mas por que a gente faz contrato? Porque a gente não pode ficar refém do bom caráter de ninguém. Até porque as pessoas se revelam muito no momento em que as coisas começam a sair dos trilhos, né? Quando tá tudo bem, a gente diz sim para qualquer proposta. Mas quando começa a sair dos trilhos, as pessoas, né? Você se surpreende. Poxa, eu achei que eu conhecesse você e não conheço. Isso não acontece no casamento? Por que eu falei que é pior, Yuri, do que o casamento? Porque a dor de amor passa. O ser humano, o adulto, ele sabe que a dor de amor vai passar, vai doer, mas não vai matar. Mas a dor de você perder dinheiro, de você perder, às vezes, o que você levou anos para construir, eu já vi gente nunca conseguir se recuperar. E a empresa que às vezes a pessoa ama, né? A empresa é a nossa vida, porque olha só, a empresa é o nosso ganha-pão. Eu combato gente que tem amor a CNPJ. Eu acho que se a empresa não der certo, você faz o quê? Você morre. Sim. Você não pode ter amor a CNPJ. O amor do empresário é dinheiro. Sim. Com dinheiro, ele... a empresa é o veículo para o empresário construir seu patrimônio, seu estilo de vida, né? Enquanto aquilo ali está sendo lucrativo, você vai junto. Quando parou de ser lucrativo, você tem que pensar em alternativas para sua vida. Foldar a mão, que eu digo, cara, tem empresário que fica se segurando numa empresa que é por, sei lá, vaidade, às vezes... CNPJ. Sim. Eu chamo de amor a CNPJ, não é possível. Tem gente que fica ali insistindo por amor a CNPJ, não faz sentido nenhum. Então, mas imagina, aquilo ali é o seu ganha-pão. Imagina você correr o risco de ficar privado do seu ganha-pão por causa de uma briga societária. Já pensou? É muito desesperador. Então, a maioria das pessoas que eu atendo, elas estão passando por momentos terríveis na vida. Imagina, aquilo ali é o teu ganha-pão. Imagina hoje, faz esse exercício de pode pensar. ser esse hoje, pode ser outra manhã, cara. É o teu veículo. O pessoal, eu vejo. De pensar. Se hoje, imagina a mobilidade social, vamos pensar na nossa história, a mobilidade social que a gente fez, o que a gente consegue proporcionar para nossa família. Imagina se tudo isso desaparece por causa de um problema societário. Não dói? Sim. Pior do que o casamento. Porque você sabe que a dor de amor vai passar. Em algum momento aquilo ali vai passar, você vai reconstruir a sua vida. Agora, as oportunidades, eu sempre falo que a vida é muito curta pra gente toda hora começar do zero.
Então não é simples assim. Se esse negócio não der certo, eu deixo ir para o espaço, eu começo de novo. A vida é curta para começar do zero toda hora, né? A gente vai envelhecendo. E quanto mais a gente envelhece, o meu sócio no escritório de advocacia, quando eu me associei, eu tinha 22 anos. Eu advogo desde os 22 anos. Meu sócio tinha 44. E eu percebo essa diferença. Meu sócio com 44 anos, ele não tinha medo de nada. Agora que ele já está um pouco mais velho, já está com 62, ele tem medo das coisas. Então a vida também existem times. Se você perdeu o time certo para você tomar uma decisão, às vezes aquilo ali não vai se repetir. Então é nesse sentido que eu falo que perder a empresa é uma decisão, um evento mais traumático do que você perder o casamento. Só que é uma pena que as pessoas só vão perceber isso quando já tá ali no olho do furacão. A maioria pede ajuda quando dá merda, né? Maioria. Aí a gente entra no quarto motivo. Vamos lá. Dinheiro, né? Porque aí você consegue cobrar mais caro. Segura o quarto motivo que eu tenho outra pergunta. Não, Tô brincando. Não, vai lá, vai. Vamos lá. Não, pode falar. Pode? Não. Vamos segurar a audiência, pô. Olá, doutora. Então, o teu trabalho principal é você meio que tentar conciliar. Você, às vezes, vira uma psicóloga, né? Porque às vezes tem essa questão de um, né, se sentir e o outro falar. A coisa mais extrema é essa de roubou ideia, né? Mas deve ser muito normal. Então, o teu processo chega até você media, você tenta conciliar um caminho que dê, porque eu acho que várias pessoas, né? A sociedade às vezes tem 10, 4, 3 pessoas. Nem sempre é igualzinho. O que um deseja, o que o outro deseja, o que o outro um enxerga e o outro enxerga. Aí você tenta colocar as pessoas nessa interseção. Me fala um caso assim que você veio, cara, não sei se eu vou conseguir reverter e deu certo. Assim, me fala um caso aqui. Um caso, eu sempre... Talvez seja um que ela se orgulha, mas essa aqui eu fui muito foda, velho. Não, que sai às vezes ia pra tudo pra cima, mas de repente, cara, conseguiu... Olha só, o que acontece? Recentemente eu peguei um caso assim, era uma sociedade 50-50, que um dos sócios veio para mim e falou assim, olha, meu sócio me desrespeita, ele me destratou na frente da minha equipe comercial e eu percebi como era uma sociedade 50-50, os dois eram administradores, um dos sócios estava fazendo retirada de dinheiro de forma aleatória. Ia lá no caixa da empresa fazer precisava sem pagar autorização do outro? Sem autorização. Precisava, por exemplo, a prestação do Volvo que ele comprou estava atrasada. Ele não via problema nenhum dele levar a prestação do Volvo para pagar com o caixa da empresa. Ai. Quando você tem sócio, você não pode fazer isso porque você está lesando o teu sócio, né? Beleza. Aí ele queria desfazer a sociedade. Aí eu fui analisar o que contrato. pagou o Volvo ou o outro? O outro. Ah, tá. O que sofreu. O que sofreu o pagamento do Volvo. O que pagou o Volvo tá bem, pô. Tava bem. Tá Sim. tranquilo. Ele não via problema. Sim. Ele não era nem. Depois eu vi que ele não era nem uma pessoa de má fé, ele era uma pessoa equivocada mesmo. Equivocada. Aí ele Tá. veio. Eu queria puxar isso depois. E vocês vão perceber, assim, o que eu mais percebo? A maioria das pessoas não está de má fé. A maioria das pessoas não sabia a regra do jogo. Eu nunca atendi ninguém que eu tenha visto, poxa, essa pessoa tá de má fé. Todo mundo Caramba, atendi, que interessante. não tive. Todas as pessoas que eu atendi, porque quem tá de má fé não procura advogado. A pessoa que tá de má fé, ela vai agindo da cabeça dela. Então a pessoa que procura uma assessoria jurídica, ela tá tentando fazer o certo. Aí, quando eu conversei com ele, eu falei, olha, aqui você tem uma sociedade 50-50, ninguém tem o poder do não. Para você resolver isso, você vai ter que ir para a justiça, fazer a exclusão dele por falta grave. Você vai ter que fazer provas, porque o que significa você tirar dinheiro da empresa sem autorização do outro? É mau uso dos bens sociais. Você não pode fazer isso, né? A empresa, ela tem um interesse soberano. O interesse da empresa vem antes do interesse dos sócios. Então, o sócio tira dinheiro da empresa para remunerar pro labore para distribuição de lucro. Você não paga suas contas pessoais com o dinheiro da empresa. Eu falei, a gente vai ter que ir para a justiça. Se você não quiser ir para a justiça, vamos fazer uma tentativa de convocar uma reunião de sócios. Ele vem com os advogados dele e a gente vê de que forma a gente pode resolver isso. Porque o que ele tirou, ele devolve. Se tudo for sobre dinheiro, devolve. E aí a gente cria regra de governança corporativa para vocês ficarem na sociedade. Aí ele veio. Mas eu sabia que, para mim, a gente não ia conseguir fazer o acordo. Para mim, o cara era totalmente tresloucado, era maluco, não ia aceitar nada do que a gente estava falando. E aí, por incrível que pareça, ele veio com advogados, ele contratou um grupo de advogados muito bom, que explicou onde ele estava errando. E aí a gente conseguiu fazer um acordo de sócios. O próprio advogado dele já falou, meu amigo, tô lá, mas você tá faz, fazendo cagada. Porque eu mandei a notificação, aí quando eu mandei a notificação, os advogados dele receberam, a gente veio para um acordo e ficou tudo bem. Mas também já tive um caso. Olha, uma vez, eu gosto muito de advogar para herdeiro, mexe com o meu coração. Por quê? Conta. Por quê? Porque quando
Quando eu atendo um sócio que está com problema na empresa, inocente ninguém é. Coisa que ninguém é, santinho. Existiu uma omissão. As pessoas pecam por ação e pecam por omissão. Então, às vezes, o sócio, ele tá vendo o outro cometer um monte de coisa errada. Aí ele vai deixando. Aí ele fica, olha, se você fizer isso mais 1.500 vezes, eu vou tomar uma providência. Não é assim que funciona na sociedade. Você viu que o outro tá tomando uma atitude errada, você tem que imediatamente fazer uma intervenção. Mas você não vai dando corda para o outro para depois você, daqui a 5 anos, você falar, olha, em 1888 duas coisas aconteceram. Princesa Isabel aboliu a escravatura e você tirou o dinheiro. Não é assim que funciona. Sim. Mas nesse caso, o herdeiro não. O herdeiro ele é inocente, porque ele herda uma treta que não era dele. Aí uma vez eu advoguei para uma herdeira que ela chegou assim, foi a primeira vez que eu abri a câmera, eu atendo 100% online. Eu abri a câmera do notebook e uma pessoa estava chorando do outro lado. Aí era uma história extremamente dramática, porque o marido dela tinha falecido por causa da empresa, e ela achava que se eles tivessem assistido os meus vídeos antes, o marido não tinha falecido, não teria entrado naquela sociedade, não teria tido tanto problema que ele infartou. Ninguém matou ele infartou, mas era uma situação muito dramática. Aí, o que acontece? O sócio era uma sociedade... A atividade principal era uma atividade de tecnologia que estava na mão do sócio minoritário, que era o sócio que tinha muito conflito com o marido dela. E aí, mas ele praticava todo tipo de falta grave que se possa imaginar, porque ele achava o seguinte, ele achava que todos os ativos da empresa pertenciam a ele, porque ele era o único... Exatamente, ele tinha essa coisa. Não fui eu que toquei isso aqui, só eu que sei operar a empresa. A gente falou, e se você morrer, acabou? Ninguém tem o conhecimento, ninguém tem as senhas, ninguém sabe operar. Ele achava que essa era a forma dele se proteger, manter a empresa refém. Aí, quando ela me procurou, e todas as vezes que ela procurava os advogados falavam que ela não podia fazer nada, porque ele tinha os direitos dele. Eu falei, desculpa, eu não sei que tipo de advogado você está contratando, mas não é assim. Dentro de uma sociedade, a gente precisa considerar que o interesse da empresa é soberano. Aí, o que aconteceu? A gente passou... Mas a gente não tinha, naquele momento, elemento para ir para a justiça e excluir ele por falta grave. Porque essa cliente, ela herdou a empresa no momento em que ela me procura. Ela já estava no contrato social da empresa representando o espólio e ali naquele conflito com o sócio. Ela não entendia nada da empresa, ela caiu ali de paraquedas e herdou aquela animosidade que o minoritário tinha com o marido dela, que era majoritário, ela herdou. Eu passei 8 meses produzindo prova contra ele. Eu que respondia os e-mails, eles se falavam muito por e-mail, ele não sabia, ele achava que era ela que estava respondendo os e-mails, mas era eu. A gente ficou ali produzindo prova 8 meses. Aí depois de 8 meses, eu tinha um dossiê contra ele, de todas as coisas erradas que ele estava fazendo. Aí eu preparei um processo lindo para pedir, eu queria uma decisão imediata, eu queria uma tutela de urgência para que ele fosse afastado de imediato. Isso é bom, hein, doutora? Assim, eu já tive processos com ex-sócios, ganhei, graças a Deus, né? Que bom. Mas eram ex-sócios de má fé. Aí quando é má fé, em geral, você ganha, porque... Você tem que provar, né? E ele acionou contra mim, né? Ele acionou contra mim e ele perdeu. Ele queria lá a parte que ele supostamente foi excluído, não sei o quê. Só que foi feito de justa causa. E realmente, cara, tô vendo toda a tua estratégia que você elabora, é uma estratégia inteligente. Você não usa só o direito, você usa a inteligência estratégica para isso, né? E aí você pediu a tutela antecipada, que é para o juiz já proteger ela. A gente precisava salvar a empresa. E a única forma de a gente salvar a empresa era tirar ele da operação. Aí ela teve um belo dia que ela falou, eu vou contratar um hacker. Aí eu falei, olha, eu não tô mandando você fazer isso não, isso é por tua conta, hein? Mas aí tu por dentro falou assim, porra, boa. Matou a charada. Eu falei, garota, o hacker conseguiu tomar a empresa. Tomar a empresa, os acessos. Pegou os acessos, conseguiu. Eu falei, agora, era a hora da gente entrar com o processo. Foi de cara. A gente tinha muitas provas. De cara, o juiz proibiu ele de se apresentar sequer como preposto da empresa. Ah, nossa. E aí eu falei, gente, que caso bem, foi um case de sucesso. E era uma cliente que ela estava muito comprometida emocionalmente. Claro, pô, perdeu o marido. Que ela estava sentindo, né? Porque, tipo, tu matou meu marido. Isso, era exatamente assim. E era um caso que eu fiquei muito reticente para pegar. Porque quando o cliente, ele tá muito... Eu vejo que ele precisa de psicólogo, eu não quero... Eu falei, o direito é muito objetivo. E eu também não posso me envolver, sabe? Se você fica envolvendo muito o advogado emocionalmente, o advogado não pode falar o que você quer ouvir. Ele tem que te falar o que ele tá tendo ali como prognóstico. Eu não queria pegar. Mas aí, sabe, a estratégia, o advogado não fala não, né? Ele joga o honorário lá em cima quando ele... Para cliente não se fala não, você fala preço.
Pra cliente não se fala não, se fala preço. Aí, eu acredito em Deus, né? Eu tenho a minha fé. Aí, aquele dia eu fiz uma oração, mandei a proposta e falei, se for pra ela, sabe? Não queria que ela fechasse. Sim. Aí, quando eu mandei a proposta e fiz a minha oração, ó. Se eu puder ajudar ela, que ela venha. Ela fechou. Aí eu sabia que aquilo ali era a resposta de oração. Foi Porque aquele, não valor, tinha. foi aquele valor, Deus me livre e quem me dera, né? Deus me livre pegar esse caso, mas quem me Quem dera, me sabe dera. pagar esse honorário. Não, e você sabe que eu ainda. Esse caso foi muito interessante, porque quando eu passei o preço, aí ela olhou, ela falou, ai, Juliana, graças a Deus, que eu já tava pensando que eu ia perder aquele apartamento que eu te falei. Eu acho que é alto demais, mas outra parte às vezes pagaria muito mais, né? Ela me falava muito era uma família que tinha muitos imóveis. Aí ela tava pensando que eu ia perder aquele apartamento. Nossa, eu contratei agora uma pessoa no evento que ela fez o Star Maker, quando ela me passou o preço, eu falei assim, só? Aí eu falei, tá fechado, depois tem 50%. Depois que eu paguei, eu falei assim, ó, agora deixa eu falar uma coisa pra você. Se você me cobra 10 mil reais, eu pagaria. Mas já que você me cobrou isso aí. Tá tudo certo. Tadinha, ela deve ter ficado igual. Não, mas depois que eu falei isso pra ela, aumentou o preço. Tá fechando tudo agora, a Fernanda. Tudo 3K agora. A diária. 3K diária, tá. Mas ela falou assim, aí ela, mas pra você é o preço antigo sempre. Eu falei, aumenta o meu preço pra tu ver se eu não te difamo na internet. Foi eu que destravei você. Volta tudo. Com os outros sim, comigo não. Eu que destravei Que você. legal. Aí agora Pô, que tá, massa, em breve eu tô na Full Sales, hein. Tô fechando vários contratos. Boa. Mas isso aconteceu também, essa cliente também me destravou, porque depois disso, ela me enxergava de uma forma que ela estava preparada para pagar muito mais do que eu cobrei. Eu achei que eu já tinha cobrado um valor muito alto. Que E ela legal. estava esperando pagar muito mais. Eu falei, aí eu entendi, aquilo ali era resposta de oração. Eu falei, não, isso aqui é resposta de oração. Esse caso é meu. Porque tem caso, sabe, tem coisa que eu sinto no meu coração. Esse caso é meu. Mas a gente tinha uma advogada também que tá com a gente, que ela fazia separação, né? Aí a gente sempre provoca o cliente a aumentar o preço dele, porque o preço às vezes é uma crença. Ah, tá. Ela aumentou de 15 para 50, começou a fechar mais. E começou a 50 atingir milionário. É. Ela faz separação de mulheres. É. Ela atende o público a mulher. Você está E separando aí, que é metade do Porque a marido. gente sempre fala assim, o aumentar o preço ou diminuir o preço é uma questão emocional. O que é o preço? Em geral, é um número. né? É um número. 10, 20, 30, 40, 50, é um número. Só que a galera tem esse bloqueio muitas vezes por dois motivos. Primeiro, pela percepção de valor que ela tem sobre si mesmo e autoestima. E autoconfiança também, que está muito ligado à autoestima. E aí ela não se sente confortável de aumentar e cobrar caro pelo produto dela, porque ela acredita que ninguém vai pagar. Só que aí entra a minha frasezinha, eu não vendo para duro. E quem tem dinheiro ancora a percepção de valor em cima de preço. Verdade. Se você vai me vender uma mentoria, vamos supor, tô acostumado a pagar, eu e Vini, tô acostumado a pagar 100 mil em Mastermind, 50, 40, né? Acostumado, a gente se conheceu num grupo, numa mentoria que a gente pagou 60 mil para entrar cada um, depois a gente foi pro Master que pagamos 120. Então a gente tá acostumado. Se alguém me chega e fala assim, Yuri, quero te vender uma mentoria com 10 mil, eu falo, meu pensamento, vai ser uma merda. 10 mil reais uma mentoria? Não. Agora, se você fala, 60 mil, 70, deve ser boa, deixa eu entender essa mentoria. Então, a percepção de quem tem dinheiro tá em cima de preço. Verdade. E a pessoa Entendeu? que tem dinheiro, e o ela pobre compra. tá em cima de preço, porque ele fala assim, tá caro, não posso comprar. O rico fala, tá barato, talvez seja ruim. Então, uma das qualificações, né, Vini, de público é preço. Mas aí também vai muito do posicionamento. Isso. Porque eu também atendo advogados que eles querem vender pra gente rica, mas o posicionamento deles é totalmente... O cara quer vender pra gente rica e chega com uma bolsa da Renner. Você mulher, você tem que chegar. Você chegou com uma bolsa da Louis Vuitton, já chega aqui, ó, com um bracelete, já chega aqui, ó, tem dinheiro. Pois é. Tem dinheiro, vou conversar sou barata. Não sou barata. E é uma questão de posicionamento. Exatamente. Até nas redes sociais, como você direciona a sua comunicação, como você se apresenta, os seus resultados. Então, tudo isso te posiciona para você atingir o cliente que você quer. Porque o cliente que tem dinheiro, ele compra a solução. Ele está muito mais vinculado à qualidade da solução, à rapidez da solução que você vai oferecer para ele do que a preço. Preço não é determinante. Exatamente. Ele compra a solução, compra o resultado e muitas vezes ele compra atalho. Porque se ele vê um advogado, um empresário num carro, sei lá, numa BMW, faz um julgo de valor diferente de um cara que está no Sandero. Sem dúvida.
E se ele vê os dois chegando junto, ele vai olhar, pô, esse aqui acho que é mais bem sucedido. Eu vou tomar. Tem uma pessoa na internet que uma vez falou que ele contratou um advogado, esse advogado chegou de jato, ele foi buscar esse advogado no aeroporto, uma cidade pequena, o cara chega de jato, desce com uma bolsa de coisa de crocodilo, tá? Ele falou, eu paguei 70 mil reais no registro de marca. Quando eu ver, eu tô pagando, pô. O registro de marca eu pago 5, 4, que eu não preciso nem de um advogado muito foda pra registrar uma marca. Pagou 70 mil. Eu falei, só paguei porque o cara chegou de jato com bolsa de crocodilo. Esse cara é o melhor. Esse cara é o melhor, é Exatamente. foda. Melhor. Eu preciso. E é a percepção de valor, né? Primeiro a pessoa compra você, Uhum. depois ela compra a sua ideia e só depois ela compra o Mas seu isso é produto, atalho, seu cara, serviço. porque a gente, como ser humano, não tem tempo de analisar 100%, não consegue olhar todas as petições, fazer um dossiê sobre você para ver se ele vai te contratar, não tem tempo, mas ela vê o que você fala, seus seguidores, né, seu posicionamento, A como autoridade você que se você fala. veste, né, inclusive o cenário do seu escritório, Sim. o carro que você dirige, isso tudo é atalho para a pessoa entender, ó, isso aqui é de qualidade, isso aqui não é. Por exemplo, dá um feedback. Você traz uma percepção totalmente de valor para qualquer pessoa. Pela sua imagem e pela forma que você fala. Você fala com muita Não. autoconfiança. Feliz. Não é? Ela fala com muita pode confiança. Não cobrar fala de caro. uma forma que eu sei o que eu tô falando. É muito clara a sua comunicação, é muito autoconfiante. E aí a pessoa olha e fala assim, cara, sabe o que ela tá falando. Foi por isso que a mulher falou, pensei que ia perder a É aquela frase de sempre, tem que ser bom e tem que parecer bom. É verdade. Não pode Mas parecer bom e não ser bom também. isso é muito interessante porque também a gente precisa respeitar as etapas de desenvolvimento que a gente tem. Todo Isso. profissional tem etapas de desenvolvimento. Então eu sempre falo que a nossa confiança está muito relacionada ao resultado que a gente entrega. Se você tem que ter Concordo, entregue 100%. resultado para alguém, porque a quantidade, você vai entregando resultado, aquilo naturalmente vai te empoderando. Você fala, poxa, Brilhante, doutora, Tem brilhante. gente que entrega Brilhante. muito, vai gente que entrega muito resultado, mas ela não tem a crença de cobrar caro. Quantos advogados? Então, A maioria. é muito interessante você ter alguém que chega e fala assim, cobra mais. A gente tem uma cliente agora, né? Acho que ela vendia o programa A18, uma mentoria dela, a 18 mil. Aí o meu head comercial fez, meu CEO fez uma reunião com ela, falou, triplica o preço. Ela fez uma call e vendeu no Pix 48 mil reais, com preço 3 vezes mais caro. E ela falou para mim no áudio, Yuri, se eu não tivesse alguém que falasse triplica o preço que vale, eu não ia triplicar o preço. Então você ter alguém também que vai trabalhar a tua crença, vai trabalhar a tua mentalidade, vai trabalhar a tua cabeça e falar assim, dá, mas ninguém vai comprar. Oferece. E aí tu vai O Jackson, que é advogado que faz alongamento de vida, é outro exemplo. Passou de 50, aí depois 100, aí depois 150. Ah, a gente tem vários. Né? Tem o Gabriel Então, Bosoni, é. tem o DW que vendia mentorias 15 tá 50. Isso, mas isso que você falou é muito importante. Por isso que eu falo até para muito empresário, aposta em track record. Cara, pega track record, porque isso te dá autoconfiança de você cobrar mais caro. Exato. E não sei se vocês percebem isso, no Brasil também tem muito o serviço no Brasil não é tão valorizado quanto poderia ser, né? A gente paga caro no carro, a gente paga caro no imóvel, mas quando a gente fala da remuneração do serviço, sempre tem gente que quer colocar preço no serviço do outro, então eu vejo que os profissionais eles desenvolvem eu acho que é baixa autoestima. Isso. A gente fica ali com uma crença de menos-valia mesmo, mas isso decorre muito das experiências. É tanto absurdo que o profissional ouve ao longo da carreira que ele acredita que ele é aquilo. Sim. Sabe? E ele não entende que é uma... Eu, por exemplo, gente, eu tô nessa há 17 anos. E eu entrei na advocacia no momento em que era muito ruim ser advogado. A advocacia tinha virado um oceano vermelho, aquele livro do Oceano Azul. Sim, e aí isso ficou muito na minha cabeça. Quando eu entrei na advocacia, era um oceano vermelho. Eram muitos advogados, todos disputando os mesmos mercados, era um leilão. Hoje não, por quê? Porque a internet provocou um fenômeno. Hoje você tem juiz, ninguém mais quer ser juiz, promotor, defensor, as pessoas querem... Ganha muito mais. Tem vários juízes que largaram a profissão para virar influencers, vender curso na internet, porque né, depois que eu aprendi a mágica, depois que eu comecei a ganhar dinheiro dormindo, eu falei, gente, eu não quero outra vida. Mas por muitas vezes eu ficava, poxa, é tão difícil você vender uma consulta para alguém e hoje eu não tenho horário para atender todas as pessoas que querem me consultar. Então eu percebi que o problema não era, eu não estava posicionada. Muita gente quer pagar.
Muita gente pode pagar, deseja pagar, tem o dinheiro para pagar e não tem a mão de obra. Então, quando você leva... O que eu fiz? Eu ganhei voz. Quando eu fui para a internet, eu descobri como é que eu fazia esse trabalho de marketing digital, eu percebi que eu tinha voz. E aí, as pessoas que precisavam daquela solução puderam me encontrar. E aí eu percebi como tem gente disposta a pagar e querendo pagar, não tem mão de obra qualificada. Tem muito. Que interessante. Interessante. Não tem ninguém bacana. que eles só olham e falam assim, cara, ela. Exato. E eu falei, gente, eu chorei tanto na minha vida. Eu já chorei tanto em silêncio. E olha, existia um mundo de oportunidades. E nesse ponto a pandemia foi um evento Foi terrível, ótimo, né? mas ela deixou um legado. Ponto foi ótimo. Deixou. Hoje não existe tabu. Eu tenho clientes em Manaus. Eu estou negociando nesse momento a compra de uma grande empresa, a venda, né? Meu cliente está vendendo uma grande empresa e eles não se conhecem. Antes teria que apertar sua mão, olhar no olho, né? Não, Agora não. Eu tô no Rio de Janeiro, o advogado dele o advogado da outra parte está nos Estados Unidos e a gente está conduzindo o processo de negociação. Que bom. Que é Tem antes da pontos positivos. pandemia. Teria que fazer um avião, todo mundo se encontrar. Depois custa, dessa tempo. negociação, ela falou com um sorriso de orelha a orelha. Acho que depois dessa Já negociação, viu, depois dessa negociação aí, finalizar essa não venda, sabe final, acho que ela compra o jato. Não Aquela quero- Quando ela tá aí, de Nelson Williams deve ter galera perto, não é só o Nelson Williams que tá lá. Tá vendo como é que a linguagem corporal não mente? Realmente, algo que eu tô muito... É verdade. Esse exit, pelo amor de Deus. Verdade, foi o céu, que Acaba bom. com aquele meme da internet, acaba, pelo amor de Deus. Boa. Mandar mensagem pro Isso advogado aí, e falar assim, isso aí. amigo, não complica não, eu ganho e tu ganha, pô. Para de complicar o simples. Todo mundo ganha, né? Coisa boa. Vamos fazer. Acho que a gente já pode ir pro quarto passo, né? Sim. No quarto, Só que antes eu quarto. queria falar uma coisa aqui Tá. que eu queria, que é... Cara, saiu recentemente decisão da STF sobre PJ. Vamos mudar rapidinho, mudar rapidinho o foco. Isso aí me interessa demais. Tem 54 passarinhos para dar comida lá na empresa. Já. Tem 54 PJ? Não. Não, não. Ah, tá. Boa parte Tem CLT. 24 CLT. O que é a pejotização? A pejotização nada mais é do que a terceirização. Então, quando eu contrato profissionais como PJ, é como se eu estivesse terceirizando aquele braço da minha operação para uma outra empresa. Imagina que vocês queiram terceirizar o time comercial. Aí vocês podem contratar representantes comerciais que essas pessoas vão ser contratadas como PJ. A pejotização, ela é absolutamente ilícita. O que é ilícito no país? É a gente fazer a terceirização de mentirinha. É a gente contratar como PJ e tratar essa pessoa como se ela fosse uma funcionária. E uma boa parte das empresas faz isso. Contrata aquele profissional, diz para aquele profissional que ele é um PJ, mas na prática ele ganha a mesma remuneração que ele ganharia se ele fosse CLT, ele cumpre os mesmos requisitos, ele cumpre horário, a hora que você liga ele tem que estar disponível para entrar numa reunião com você no Zoom, ele não tem liberdade nenhuma, ou seja, ele é tratado como um funcionário, mas na prática ele não tem uma carteira assinada, ele é um PJ, mas é um PJ só, né? Acho que são 4 elementos, né? Pontualidade, pessoalidade, subordinação. Ele está por dentro. Existem estou um pouquinho. 4 requisitos que caracterizam a relação de emprego. É a pessoalidade, que é o fato de a pessoa precisar prestar o serviço pessoalmente sem ela poder se fazer substituir. A habitualidade é a previsão de repetição daquele trabalho. Então, se você vai precisar daquele trabalho todo dia, uma vez por semana, 2 vezes por semana, depois a gente tem a onerosidade, que é a contraprestação. Onerosidade sempre vai existir, porque quem é que vai prestar Sim. serviço para a gente sem ganhar? Só se for fazer um voluntariado, ninguém vai fazer voluntariado para nossa empresa. E por último, a gente tem a subordinação. A subordinação é a dinâmica do eu mando e você obedece. Quando a gente contrata um funcionário, o funcionário ele nos é subordinado. Você não está pagando um funcionário para ele estar resolvendo problemas pessoais na hora do expediente. Você paga o funcionário para ele te entregar aquela quantidade de horas Exato. e você designa o que ele vai fazer. Então, se você chega na tua empresa e você designa ele para uma determinada atividade que é prioritária naquele momento e de tarde aquela prioridade já passou a ser outra, você tem total liberdade para dizer o que ele vai fazer. Porque isso é a subordinação, que é Sim. típica de uma relação de emprego. Então, para você ter uma relação de emprego, você precisa desses 4 requisitos de forma conjunta. Então, quando a gente quer pejotizar com mais segurança, o que a gente faz? A gente retira um desses requisitos. Porque se você conseguir retirar um ou mais desses requisitos, a gente já está falando de uma relação de trabalho que pode ser feita por um prestador de serviço, já não tem ali um vínculo empregatício. Aí o que acontece?
Tem empresa que faz tudo certinho, que faz a pejotização verdadeira, e tem empresa que não faz. Aí, por exemplo, a gente tem a Rede Globo. A Rede Globo contrata uma boa parte dos profissionais do jornalismo como PJ. A gente tinha ali a figura até da atriz da Carolina Ferraz, que era contratada como PJ, uma boa parte dos atores. Beleza. Aí o que acontece? A pejotização, essa fama de que empresário que contrata PJ é malvadão, faz com que as pessoas recorram ao processo judicial como se toda pejotização fosse ilícita. E aí a gente teve o caso da jornalista, da Raquel Sheherazade, que processou o SBT, a Carolina Ferraz, que processou a Globo, esses e outros profissionais que processaram as grandes emissoras. Aí isso abriu margem para o STF se deparar com esses casos e pensar assim, esse tipo de situação começou a chegar no STF. Os tribunais do trabalho começaram a considerar que toda pejotização era irregular. Não, aqui não tem pejotização nenhuma. Aqui, se você tinha que trabalhar, se você era subordinado, se você não podia se você não podia se fazer substituir, faziam aquela análise ali muito superficial do caso e condenavam as empresas. Esses casos começaram a chegar no STF e o STF começou a olhar com mais cuidado, com mais carinho para esse tipo de situação. Porque ele começou a olhar, peraí, a gente precisa identificar se aqui houve a intenção de lesar o trabalhador. Será que a Carolina Ferraz, não sei quanto a Carolina Ferraz ganhava, mas certamente não era a remuneração do trabalhador médio. Será que ali ela não teve muito mais vantagem por ser contratada como PJ do que ela teria sendo contratada pela CLT? Será que houve a intenção da Rede Globo de prejudicá-la? Exato. Então, o que aconteceu com o STF foi isso. O STF começou a perceber que a Justiça do Trabalho estava condenando as empresas indiscriminadamente. Então, peraí, a gente precisa analisar se naquele caso concreto, se a remuneração do PJ estava compatível com a remuneração de um profissional que presta serviço, se esse profissional tinha autonomia, porque tem gente que quer contratar a cozinheira como PJ. Paga ali R$2.000 para cozinheiro, peraí, não é assim. Tem horário para chegar, tem que fazer a comida, não pode se ausentar, por exemplo, né? Sem dar explicação. Hoje a gente tem CLT e o CLT explica, olha, se você for se ausentar, você tem que conversar com a gente, ou se for ao médico você tem que apresentar um atestado médico. Né? É o que a gente falou, né? Você não está pagando para a pessoa resolver problema pessoal na hora do expediente. Agora, imagina, por exemplo, que vocês têm ali um gerente comercial. Se a gente for perguntar para o ChatGPT o que um gerente comercial faz para uma pequena empresa, são tantas coisas que o gerente comercial precisa fazer que aí o que o empresário faz? Pega esse gerente comercial e coloca ele para apagar incêndio. Sabe quando esse cara vai performar? Nunca. Esse cara deveria estar mapeando a concorrência, desenvolvendo novos canais de aquisição de cliente, treinando os vendedores. Ele tinha que estar fazendo várias coisas. Ele Exatamente. Tá inteligência. Esse cara não precisa ser CLT. Ele pode trabalhar com autonomia e liberdade. E ele naturalmente vai ganhar mais. Aí o que a gente deveria fazer? Mostrar para ele quais são os indicadores, qual é a sua expectativa. Por que a gente contrata errado o PJ? Por que a gente subordina o PJ? Porque a gente não sabe pedir. Se você perguntar para o teu funcionário o que ele tem que fazer, ele não sabe. Aí a gente, não, mas ele tinha que saber, ele é gerente, ele tem que saber. Eu concordo que ele devia saber. Mas isso não fica Queria que o mundo fosse assim, né? Não é, você tem que dizer ainda assim. Deveria, mas não é. Não tem Então a isso. gente tem que fazer o alinhamento. Igual a gente estava falando da sociedade, que a gente tem que fazer o alinhamento de expectativa, na contratação também. Vem cá, o que eu tenho que te entregar? O que se eu te entregar, você fica satisfeito com o meu trabalho? A gente deveria ser capaz de criar um escopo de contrato que previsse isso. O que você tem que fazer são essas funções aqui. E o resultado esperado é esse aqui. Você vai fazer uma reunião comigo uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, me apresentando os resultados. Entregou o resultado, está funcionando. Não entregou o resultado, não está funcionando. Não tem mistério na pejotização. Aí o que a gente espera como próximos passos depois dessa decisão do STF? O STF suspendeu, até ele bater o martelo lá, né? Suspendeu todas, né? Suspendeu todas. E a gente já sabe que o STF ele vem se mostrando favorável, porque é necessário dar liberdade para os empresários desenvolverem novas formas de contratação. Porque você engessar o empresariado, você está jogando contra o trabalhador. Exatamente. E assim, sinceramente, eu acho que uma pessoa que vai lá, tem um acordo com a pessoa de fazer PJ, né? E às vezes não tem nem todos esses, né? Todas essas questões, porque, por exemplo, a gente trata CLT como CLT e PJ como PJ. Mas a pessoa vai lá e, o advogado me prometeu tal coisa. Assim, eu já tive 2 ações assim, tá? Pediram 26 mil e perderam, né? Só que podiam ter ganho. Só que o que é ruim, às vezes, para o colaborador que tem que olhar isso, é que toda vez que ele processa uma empresa, ele coloca aquilo sendo visível para todos, né? E hoje, assim, por exemplo, muito RH, eu sei,
faz uma ficha, né? Vai, pô, será que a pessoa já processou outra? E não contrata mais. Então, eu acho que se realmente se sentir injustiçado, a justiça está aí. Mas aquela indiscriminação de, vou tentar ganhar um dinheirinho do patrão, eu sempre achei uma estratégia da parte do colaborador, acho que é tiro no pé. E muitos, às vezes, e olha só que louco, né? Eu tenho uma história muito interessante, eu tenho um amigo meu que é dono de clínica. E aí eu fui prestar um serviço para ele na época, isso deve ter 2016, 2017, 2018. E a gente estava entrando no restaurante, aí tinha uma pessoa sentada assim, né? Uma pessoa sentada com outras pessoas. Aí ele virou para mim e falou assim, tá vendo aquela pessoa ali? Me processou. Falou para mim. Eu falei, sério, por quê? Tu fez merda? Ele, não, cara, eu fiz tudo certo. Eu tirei ela certinho, eu paguei a mais do que eu deveria. Tratei ela bem e tal. Mas ela me processou. Aí, cara, na hora que a gente tava na comida, ela levantou e foi pegar a comida, ela não viu. Aí ele cruzou com ela, aí falou, oi, fulana, tudo bem? Ela, oi, doutor, o senhor Alex, é o Alex, do Quintão. Oi, senhor Alex, aí ele me processou, né? Ela. Aí ele virou e falou assim, cara, repensa. Tua consciência, você sabe, eu fiz tudo. Dei mais pra você, te tratei bem e tal, etc. Então repensa se é isso realmente que faz sentido pra você. E aí deu 2 semanas, ele me ligou e falou assim, cara, tirou o processo. Me ligou, me pediu desculpa, falou assim, doutor, me desculpa. Um advogado chegou perto de mim, prometeu mundos e fundos, falou que eu ia ganhar. E depois que o senhor falou comigo, eu refleti, realmente, você sempre foi gente boa comigo, você me deu todos os direitos, até a mais do que eu deveria ganhar. Então, realmente, eu te peço desculpa e eu já tirei o processo. Que lindo, é isso. É o que eu Era o falo, que que o era. caráter ganha de tudo, né? Era o que era policiada. E, infelizmente, tem muito advogado ruim, para mim ser advogado ruim, que fica aliciando a galera que acabou de sair de um trabalho para processar e prometendo que vai ganhar mundos e fundos. Tem escritório que liga. Não sei como é que eles têm acesso a essa informação, mas principalmente funcionário de empresa grande, eles ligam para a pessoa. Aí a gente visualizou aqui que tem uma verba que você não recebeu. Você não quer entrar? Porque aí o escritório trabalha com demanda de massa. Sim. Aí pega ali 10 ações, sabe? Aí a pessoa fala assim, pô, tô aqui sem fazer nada, tem dinheiro para ganhar, vambora. Mas isso é verdade, né, doutora? Uma vez que você processa, dá para qualquer pessoa consultar isso, né? Porque fica no Jus Brasil. Então, às vezes... Jus Brasil é X9. Pois é. Aí você coloca... Eu atendi um cliente que ele estava pensando em fazer aquela transição, tinha um grupo de funcionários que ele queria propor à sociedade, aí ele descobriu que um deles estava com processo no Jus Brasil. Aí, para ele não recebeu a proposta. Eu falei, pois é, você já sabe que ele tem um histórico, porque a gente não tem o empresário, ele não vai ter o tempo de saber por que você está processando. Se foi justo, foi injusto, né? Tu só viu que tem Você vai falar, não sei, eu não quero saber, mas em mim não vai ser, né? Começar a olhar para o leadership na Full Sales, talvez da setembro para lá, vai depender da equipe, depende de vocês de a gente fazer isso agora. Entrega o melhor, que a gente vai ter tempo para olhar para isso e vai fazer. Mas a gente tem vontade de fazer isso, até porque a empresa grande só segura colaborador, gente boa, se tiver... Você sabe fazer partnership? Uma fração. Claro. Mas aí você precisa ter cuidado, por quê? Porque vocês têm uma limitada ou uma sociedade anônima? Limitada. Então, a gente tem que ter muito cuidado para oferecer participação para o sócio, porque quando o sócio entra, ele se torna titular de direitos políticos e patrimoniais. Não, a gente vai entrar numa imersão em setembro, a gente tem alguns cursos que a gente já olhou e vai consultar algumas pessoas que já fizeram isso, e se bobear também consultar você, para fazer do jeito certinho, justamente para não ter problemas depois. Porque se a gente pega o exemplo, foi o Paulo Leman que trouxe essa ideia, difundiu essa ideia no Brasil. Isso aí. Mas aí ele pega a ideia, vamos pensar que as stock options, por exemplo, você cria um plano de stock options dentro da sua empresa, alguns profissionais, mediante determinadas condições, eles conseguem comprar, é como se você congelasse a valuation da empresa dentro de um valor, daqui a alguns anos, se essa empresa vai valorizar, ele consegue comprar aquela participação pelo valor que vocês se comprometeram lá atrás, mas quando você tem uma sociedade anônima de capital aberto, as ações são livremente negociadas. Então, para o funcionário é ótimo, ele compra as ações pelo valor que o empregador prometeu a ele e ele tem a liquidez, ele consegue vender para o mercado. Sim. E ganhar o dinheiro dele. Agora, numa limitada, é mais difícil, porque a gente não pode permitir que esse profissional participação dele para terceiro. Então, você percebe que a liquidez desse patrimônio já é comprometida? O que você está oferecendo para ele é um patrimônio sem liquidez. Você não pode permitir que, se ele quiser, ele venda para qualquer pessoa.
Então a gente tem que ter uma inteligência para pensar, bom, se ele quiser sair. É por isso que a entrada tem que ser escalonada. Porque se você promete para ele 10%, por exemplo, cria ali um período de cliff. É um aninho, ele tem que entregar metas básicas, aí no final desse primeiro ano você já entrega para ele os 10%. Uma vez que você entregou para ele esses 10%, ele pode querer te vender. Ah, não, tudo bem, agora eu quero sair. Você me vende os 10%, já que eu não posso vender para terceira, eu tenho que vender para você. Aí se você disser que não vai comprar, aí aquilo vira um inferno na terra. Porque ninguém... Gente, um sócio, quando ele não deseja mais estar associado, pensa numa pessoa que faz inferno. Então, por mais que ele tenha uma participação pequena, aí a gente já tem aquele trabalho de convocar uma reunião, de afastar ele, de procurar uma falta grave. Aí nisso ele já contrata um advogado, aí o advogado já transforma a nossa vida também num inferno. Aí vai botando em cima da gente todos os processos que ele consegue. Então, não é que seja uma estratégia ruim, mas é uma estratégia que tem que ser pensada e a gente precisa ser capaz de mostrar para o nosso profissional que vai receber essa proposta o seguinte, olha, o que eu estou te oferecendo é 15%, 10%, 5% de uma lucratividade X. Se você entrar, você não tem limite. Como CLT, você vai ficar limitado para sempre. Se você entrar na empresa na qualidade de sócio, o teu patamar sobe. Porque se a gente estiver lucrando R$1 milhão, você tem esse percentual de R$1 milhão. Se a gente estiver lucrando 10 milhões, se a empresa for vendida amanhã ou depois por 20 milhões... cotas. É isso. Mas ele tem que entender que ele está fazendo uma aposta. Aquele patrimônio que você está oferecendo para ele, ele não consegue se desfazer de imediato. E aí tem que ter uma inteligência contratual também. Aí eu vou falar sobre ela no quarto motivo. Pode falar. Legal. Vamos entrar até que... Tá vendo uma coisa? Seguramos até o final. O quarto motivo de briga entre sócios, ele vai aparecer exatamente no rompimento. Porque quando a gente rompe a sociedade, a gente não falou lá no início, quando a gente estava falando da formação, que a sociedade é o compartilhamento de investimentos. Então a gente investe, você investiu ali R$10 mil, mas você não quer tirar R$10 mil quando você vai embora. Você quer tirar 10 milhões, né? A gente quer investir o mínimo e ver a empresa crescer e retirar o máximo possível. Então, esse investimento inicial que a gente faz, que nos torna titular de 10% de participação, 30%, 50%, quando a gente sai, a gente tem o direito de levar uma parte do patrimônio que a gente ajudou a construir. Agora, quanto vale? Responder quanto vale a nossa empresa é a pergunta de $1 milhão. Porque a empresa é um conjunto de ativos que a gente vê e um conjunto de ativos que a gente não vê, são ativos intangíveis. Que interessante. O Yuri citou o caso dessa pessoa de uma empresa que a gente reconhece, uma empresa grande, que o problema foi, um dos sócios queria sair, mas a empresa não tinha um valuation claro. E aí começaram, vai ser uma empresa de educação. Educação, o valuation vai lá embaixo. Vai ser uma empresa de tecnologia. Vai lá em cima. Aí fica porque ainda não tinha nenhum investidor que falou, essa empresa eu tô comprando aqui 10% a 20 milhões, que aí você teria um referencial. E aí eles demoraram 3 meses, né, para chegar no valor, tá? Conforme eles, 3 meses para chegar no valor. E mais 6 meses para definir como é que vai ser pagos e os riscos, né? Uhum. Sabe, os riscos de, peraí, se acontecer isso, se acontecer aquilo, né? Que era um valor alto. Mas chegaram até rápido, porque as partes tiveram caráter, né? As partes tiveram aquilo que você falou, o caráter facilitou, né? Aquilo, e aí em 6 meses ainda tinham que ver os pormenores. Que assim, para uma operação dessa, ninguém devia saber, qual que é o certo, qual que é o errado. Isso demorou um processo também, né? Ou seja, na hora da ruptura, se não tiver caráter, já demora. Se não, quer dizer, se tiver caráter, já é um processo, né? Tendo caráter, demora. Agora, não tendo caráter é um problema, né? Por isso que a gente precisa colocar no contrato. Existem várias metodologias que são usadas pelo mercado para avaliar a empresa. Aí você tem a metodologia do fluxo de caixa descontado, que projeta os resultados da empresa lá para frente, para 5, 10 anos. Você tem a metodologia dos múltiplos de mercado. Você tem a metodologia do patrimônio líquido. Para a justiça, se a gente tiver um contrato genérico, de acordo com o Código Civil, o Código de Processo Civil, eles falam que a empresa vale o que ela tem de patrimônio. O patrimônio líquido é o resultado do ativo menos o passivo. Então, se a gente vai olhar na legislação e se a gente vai olhar na jurisprudência, o STJ, por exemplo, ele entende que quando a gente vai fazer uma operação de venda para o mercado, o cálculo é um. Mas quando a gente vai fazer uma operação de pagar a indenização para o sócio, o cálculo é outro. Porque você vai vender a empresa para o mercado. O Mark Zuckerberg
Zuckerberg pagou no WhatsApp 2 vezes o que o WhatsApp valia. Faz parte, a empresa está comprando o risco. Agora, quando você vai fazer o pagamento para o teu sócio, no momento em que ele sai da sociedade, ele saiu do risco. Ele não está mais compartilhando os riscos daquela atividade com você. Então, se você aceita pagar ele um valor maior, mais justo do que o que ele deveria receber, é como se você estivesse compartilhando com ele um resultado que você não sabe se você vai ter e tirando ele do risco. Porque ele sai do teu contrato social, não está mais... Todo aquele risco que a gente falou, de alguém te processar, de alguma coisa acontecer, do mercado mudar e você parar de lucrar, ele saiu daquilo ali, mas em compensação, você assinou um contrato onde você reconhece que deve a ele 2 milhões, 5 milhões, acabou, você vai ter que pagar. Aconteça o que acontecer, você vai precisar pagar. Então, como é que a gente resolve isso? A gente tem que pensar na realidade da nossa empresa e eleger uma metodologia que faça sentido para a nossa empresa. Se vocês assistirem o Shark Tank, vocês vão ver, tem episódio, sabe o Semenzato? Sim. O Semenzato, ele fala, eu só entro se o valuation da empresa for o EBITDA vezes 3. De onde é que ele tirou isso? Da cabeça dele, total, mas funciona. Gente, funciona. A XP, outro dia eu estava vendo uma entrevista com o CEO da XP, foi até um podcast também. Benchmark. Benchmark não, é Benchmall. Benchmall. Não, CEO não. Benchmall não é mais CEO da XP, não. Não, eu não me lembro o nome dele. Eu lembro que eu só foquei na mensagem. Porque ele estava falando que hoje a XP é uma sociedade anônima de capital aberto, mas ele disse que há muito tempo, mesmo antes, eles tinham uma cotação interna da empresa. Aí como é que eles avaliavam a empresa? Porque assim, se os assessores de investimento eles cumprissem determinados resultados, eles poderiam se aplicar, poderiam participar ali de uma operação e virarem sócios. Mas aí não bastava só ter dinheiro, tinha que apresentar uma meta de performance e tinha que pagar. Aí, para avaliar o valor que eles tinham que pagar, eles faziam o somatório, pegavam o patrimônio líquido da empresa e somavam 3 vezes, se não me engano, era 3 vezes o EBITDA. Então, eles faziam bem bolado. Patrimônio líquido mais 3 vezes o EBITDA. Você cumpriu os requisitos, você consegue pagar esse valor, você podia virar sócio. Fala, pessoal, aqui é o Vinícius Jussá, da Full Sail System, passando rapidinho para falar com você, que é empresário, CEO ou gestor comercial, que sente que a sua equipe de vendas poderia estar trazendo mais resultado ou que a sua operação comercial ainda não está no nível de previsibilidade e lucro que você deseja. E eu sei o quanto pode ser desafiador montar e gerenciar um time de alta performance, estruturar processos comerciais escaláveis e, é claro, otimizar cada real investido em campanhas para ter um ROI lá em cima. Foi pensando exatamente nisso que a gente criou a Full Sail System, uma consultoria focada em transformar operações comerciais em verdadeiros motores de escala e previsibilidade. Hoje já acumulamos mais de 87 milhões de reais de resultados para as nossas empresas e temos ajudado diversos negócios a alcançarem faturamentos que vão de 50 mil reais a mais de 2 milhões de reais mensais sem precisar aumentar os custos com mídia e operacionais. Nosso time está aqui para te ajudar com um diagnóstico personalizado, desenhando soluções práticas para a sua realidade. Se você quer transformar seu time comercial e escalar seus resultados de forma consistente, clica agora no primeiro link da descrição e agende um diagnóstico gratuito com o nosso time. Eu mesmo garanto que será um divisor de águas para a sua operação. Te espero lá e bora para cima. Quando você, por exemplo, tem, digamos que aqueles 2 sócios, tá? Outro caso, você queria que um quer sair da sociedade, você propõe essa metodologia, me conta um caso que... Sim, frequentemente eu proponho, porque as pessoas fazem o quê? Vamos fazer valuation, a pessoa enche até a boca para fazer valuation, sabe nem que... Você não sabe exatamente o que significa isso, valuation. Eu falo, gente, tudo bem, mas tem empresas que, tem clientes que eu sou muito sincera com eles, olha só, vamos fazer o valuation, pega lá o fluxo de caixa descontado. Se a tua empresa for avaliada em 10 milhões, você paga 5 milhões para o teu sócio? Não, de jeito nenhum. Vou fazer valuation para quê? Você paga. A gente tem que pensar isso, é uma faca de 2 gumes, você paga. Porque na justiça você não é isso que vai prevalecer. Porque se tu falou, vou pagar e bora. Exato, porque também vira um inferno na terra. Quando você faz o valuation... Aí o outro lado que tava pensando que ia ganhar 2, opa, agora é 5. Não, ó, 5. Mas você queria 2.
Valuation é 10. É. Não adianta você explicar, olha, mas vocês têm um contrato genérico. Se a gente for dissolver a empresa na justiça, não vai prevalecer isso aqui, não adianta. A pessoa se agarra naquele valuation e ela não sai dali, ela não tira. Então, a forma da gente resolver isso é pensar na realidade da nossa empresa. Então, você não vai colocar essa metodologia. A metodologia que você vai usar para uma fábrica não é a mesma de uma empresa de serviço. A empresa de serviço, ela vale o quê? Carteira de clientes. A carteira de clientes, a credibilidade. Olha que óbvio. interessante, né? Quando a gente teve ali o rompimento lá, né, com outro potencial sócio, ele virou pra gente e falou assim, não, mas eu fiz aqui os cálculos, o valuation da Full Sales, e como ela tem previsão de faturar tanto, então eu quero tanto. Falei, mas calma aí, da onde você tá tirando isso? É uma previsão, não é um valor. Ou seja, ele tava querendo ganhar dentro dos riscos sem correr os riscos. E em cima do faturamento, né? Que é Isso algo que aí. não revela absolutamente nada sobre a Não tá empresa. tirando isso, cara. O faturamento é isso aqui. Isso aqui que foi faturado. Não, mas tem o que vai acontecer. O potencial acontecer. Não, calma aí, filho. Tá conversa aí, é conversa de maluco, né? Mas o problema é que se ele não comete nenhuma falta grave, você não consegue tirar ele se ele não tiver Não era uma. Não estava registrado Não em tava sociedade. ele estava como sócio de fato, né? É. Glória a Deus, não tava. Ainda Podia bem dizer que que vocês sim. conseguiram resolver. Porque o problema é esse. Quando ele vai dar o preço dele, a empresa vale quanto você acha que vale. É como você vender uma casa, como você vender um carro. Não importa se vão dar 1 milhão ou não vão na tua casa. Se você quiser precificar a tua casa em 1 milhão, eu não quero sair. Você que Nesse vai caso que a sair. gente contou dessa grande empresa, era interesse que se resolvesse, porque também se o cara ficasse lá parado, né, não, digamos, eram 4 sócios com que sair. Um queria sair. Se ele ficasse parado, os 3 iam carregar meio que um peso morto, né? Eu sempre ia ter o percentual e os outros iam estar lá ralando para fazer acontecer a empresa. Então eles também tinham interesse de fazer uma coisa justa para todo mundo sair, né? Até porque tempo parado é dinheiro parado, né? E quando você tá numa empresa muito escalada, né, e faturando muito, o tempo que tu carregar o peso morto é muito dinheiro, né? Ué, o Roberto Justus, é o Roberto Justus? Ele falou que ele conta uma história de uma sociedade, que ele teve uma sociedade muito mal sucedida, que ele falou que ele aceitou receber menos do que valia, porque chegou um momento que o interesse dele era resolver aquela situação. Sim. O Flávio Augusto fala também, o Flávio Augusto fala que ele paga 2 vezes o que a empresa vale se for preciso se livrar de um sócio. Porque esse processo de se livrar de um sócio é complicado mesmo. Se for para ele precificar a participação dele, ele vai jogar quanto ele quiser. É por isso que a gente tem que prever no nosso acordo de sócios hipóteses que caracterizam falta grave. Então, olha, existem faltas que se a gente cometer aqui, vão autorizar os sócios majoritários a excluírem um sócio faltoso da sociedade, pagando a participação dele de acordo com a metodologia. Esse outro sócio que a gente teve cometeu uma falta gravíssima, né? Cometeu. E aí, Meteu a mão foi? no caixa, sem a nossa autorização. É a pior falta que Desviou, sócio. Eu nunca vi o Vinícius. Assim, o Vinícius Sou calma, né? é calmo. Eu sou estourado, dominante, né? Dominante. Eu vou de 0 a 100 fácil. O Vini, pra você conseguir tirar ele ir a 100, cara, você tem que estressar muito ele, você tem que ter feito uma merda muito grande. Tava numa reunião. Eu, Vini e a pessoa. Aí, como a gente começou a Full Sales, né? A gente começou assim, vambora, vamos fazer dar certo. A gente, no final de semana a gente tava junto, na segunda... Numa quinta-feira, o Vini me chama pra fundar a Full Sales. Eu disse não, porque eu não queria. 6, sábado, domingo. No domingo eu digo sim, na segunda a gente já tava trabalhando na empresa. Então começou assim, não tinha CNPJ, aí passava no link dele, da plataforma. Então como é que era feito lá? Passava no na Pix de conta, no meu isso, e caiu no na link. conta, distribui. Manda tanto. Quando chegou o dia de passar o dinheiro, ele falou que não tinha o dinheiro porque tinha antecipado Ele tinha antecipado o dinheiro para pagar a conta. para ele pagar as coisas dele. Para pagar as dívidas pessoais dele. Isso aí. Nessa hora, Júnior, eu sou a pessoa que estoura. Mas quando eu pensei em estourar, o Vini estoura. Eu falei, eu fiquei quieto por causa do Vini estourado. Eu acho que eu tenho talento pra agiota, Eu velho. falei assim, velho, Porque- tem mesmo. Aí eu fiquei Eu falei, assim, não, ó. então você paga, você paga, não tem. Quieto e o Vini. Você se virou. Eu não sou agiota! Eu não Não, eu falei, cara, ou você resolve essa parada, Não dá nem para acreditar, né? O
Não. Já. Assim, ó, eu Quando, quero. quando o negócio é sério, é mau caráter, eu falo, meu irmão, Não, ou filho, você nunca paga vi ou um você vídeo. paga, senão... Não dá pra te imaginar. Mas Mas acredite, o menino ficou vermelho, parecia um pimentão. E eu quieto, assim. Eu quieto, assim. Eu nem tive a chance de estourar. Não tive o direito de exercer o estouro. A dominância dele nesse momento ficou Sabia que eu sou DC? Mas foi. Dominante conforme, eu sou. É. dominante. Mas é um Sou. bom perfil também. Mas né? olha, É um bom perfil. É. É um bom Mas perfil. olha que legal, ô, Ju. É muito importante. Cara, tu escolheu. O Vini foi o melhor sócio que eu já tive. A gente tem nossa, às vezes, divergência. Eu e ele, a gente é o que mais discorda. Uhum. Mas no final do dia tudo fica de boa, todo mundo tem um foco, trabalhar, crescer a full sales, agregar na vida do nosso cliente. Os nossos valores são muito parecidos. Fé, que a gente acredita, princípio, verdade, integridade, foco no cliente, é muito parecido. A única coisa tem uma Os nossos diferenciazinha, né, cara? Que falta de beleza do seu. Da minha. da sua, né? Mas fora isso. Cara, eu acredito, assim como você é cristã, né? Ou não sei, acho que é Sim, cristã. isso é cristão. A gente também é. Eu acredito muito que Deus fez certo por linhas certas, sabe? Porque depois eu te conto os bastidores mais ou menos, e tu vai falar assim, cara, realmente Tinha que ser. tinha que ser e foi no momento certo, aconteceu o que teria que acontecer, porque teria dado um problema pra gente se uma coisa tivesse acontecido, porque a gente ia ter dor de cabeça. E, cara, porque tu sabe que quando um sócio ele tá ferido e magoado, se sentindo injustiçado, por mais que não seja, pronto, ele faz um inferno pra sair. Sim, exato. É o que eu falei, que Ele é a erva rejeita daninha, né? todas as propostas, ele não quer nada porque ele quer encher o saco. É igual divórcio. É. Vira um divórcio. E aí, cara, deu tudo muito certo, assim, e é muito louco, né? Então, assim, pra mim, escolher o sócio que você vai ter é a coisa mais importante que você pode fazer dentro de uma empresa. É o que a gente falou lá atrás. Você escolhe um sócio por critérios objetivos e também subjetivos. Então, se você está num momento da tua empresa que você precisa crescer, o teu sócio ele pode ter muita expertise, o capital intelectual dele é maravilhoso, mas não é aquilo que você precisa de dinheiro. Então, se você precisa de dinheiro, você vai procurar um sócio investidor. Agora, tem um momento que todo o dinheiro do mundo não destrava a tua Aí eu empresa. preciso de mais, mano. Sempre, O exatamente. pior dinheiro é esse. O dinheiro do cara que só vai colocar dinheiro. Porque você sabe que você vai dividir dinheiro com ele o resto da vida, Pois é. mesmo que ele não esteja entregando. E no momento em que a gente precisa do dinheiro, aquele dinheiro é muito bem-vindo. Mas quando o negócio dá certo, fica muito pouco. Aí tu vai ter que pagar o atual pra tirar ele. O cara, se tu vai se esforçar, você vai gerar um negócio, o cara ainda vai ter o resultado dele. Aquilo dói, né? Esses dias Por isso que o que- mentorado perguntou, tô aqui com uma opção de um sócio investidor. Eu falei, tenha muita clareza e noção do que você tá fazendo. Se for credor, tudo bem. Né? Pô, vou investir, vou ter uma mas é um taxa. sócio que, cara, ele ia investir um valor, eles iam dar 30% da operação, sendo que no primeiro momento a pessoa ia tirar 60% para chegar até o valor dela investido. Eu falei, eu não faria. Claro, estava fazendo um empréstimo. Isso é uma ilusão que muita gente tem. Ah, não, eu É estou mais fácil no investindo banco, 1 né? milhão. Lógico, se você está investindo 1 milhão na empresa, esse é o seu capital de risco. Você não retira. A empresa vai te devolver esse 1 milhão de forma indireta, à medida em que ela aumentar a lucratividade, Sim. através do equity. A empresa devolve o nosso investimento dessa forma, a não ser que você esteja aportando como empréstimo. Porque nada impede, por exemplo, imagina que um sócio tem muito mais dinheiro do que o outro, mas eles não querem ficar com uma participação tão diferente. Não tem problema nenhum. Eles podem limitar uma determinada quantia que vai de integralização de capital social e a outra parte da quantia Empréstimo. vai como empréstimo. Legal. Aí o que é como empréstimo, a empresa devolve, como devolveria para qualquer credor. Mas Sim. aí essa pessoa não fica com uma participação tão alta na sociedade. Desproporcional, Mas é né? o seguinte, quando alguém mandar a próxima mensagem, fala assim, Yuri, o que eu faço aqui? Entra em sociedade? Eu falei, vai falar com a Juliana, vai. Vai falar com a doutora Juliana, não quero nem saber disso, não vou te dar esse conselho que eu posso dar conselho errado. Porque Vai que, ver às nos vezes a cursos galera da me pergunta Juliana, pra né? gente, Porque assim, graças a Deus a gente se tornou referência no nosso mercado hoje, né? Pela nossa entrega, pela qualidade, pelo compromisso. Então a galera vem perguntar tudo pra gente. Sim. E assim, eu não tenho expertise em sociedade. Então qualquer coisa que eu falo é um mero pitaco. E Verdade. pitaco pode dar uma merda. Você vai acabar falando com base no teu sentimento. E no que Né? eu sei. É. E na minha experiência. Na tua experiência. No que eu acho. Então, pros próximos eu falo, mano, vou mandar o teu contato. Falei, vai lá. Manda mensagem pra Isso doutora aí. E Juliana fazer uma consulta que vai ser e um resolve o teu investimento. problema lá. Tem que dar uma entrega lá no nosso. Tem que ver isso dá aí. uma né? entrega lá boa.
Não, dá Vamos uma lá. entrega dela no nosso grupo aí, acho que vai ser legal. Não, talvez pensei em levar no Master também. É É interessante. uma boa. Tá aceito. Eu sou bem fã de vocês, E né? ela, Ó, inclusive, beleza. vai comprar também. Ah, é? Ela vai comprar o programa Tô Aceleração. sabendo. Ela não sabe, mas ela vai comprar. Isso já tava passando pela minha cabeça. Ele sempre tira essa na gravação. Juliana, doutora, Tá certo. fala pra gente, recapitulando, quais são os 4? Só pra galera anotar. Anota aí. Divisão de poder, divisão de dinheiro e divisão de trabalho, são temas que andam juntos, expectativa para o futuro e rompimento. Quando vocês forem falar de rompimento, pensem qual vai ser a metodologia que nós vamos eleger para avaliar a nossa empresa. E tudo isso a gente conversa no momento em que a gente já está brigando? Não. Antes. Depois que o casal está decidindo. Por que a gente escolhe regime de bens antes de casar? Quando você vai dar entrada nos papéis, você escolhe. Porque se a gente fosse escolher regime de bens depois da briga, Eu escolhi o pior. se o marido ficou rico, a mulher quer comunhão total. Se tá pobre, ela quer separação, né? Então, a sociedade é a mesma coisa. A gente não faz contrato no momento em que a gente já tá comprometido. Porque aí já aconteceu mais de uma vez. Eu faço um contrato, mas aí o outro já tá desconfiado. O que você colocou nesse contrato aqui? Você quer me prejudicar? Então não funciona assim. A gente tem que, por mais que pareça que está tudo bem na sua sociedade nesse momento, se você está usando um contrato genérico, faz um favor para você mesmo. Sempre é hora de você rever o teu contrato social. O contrato social a gente pode modificar a qualquer tempo e sempre é tempo de nós fazermos um bom acordo de sócios. Até porque a gente precisa considerar que rompimento é um tema que a gente vai conversar quando a gente briga ou quando a gente morre. Imagina que em algum momento você vai ter que conversar sobre um monte de coisa com os herdeiros do teu sócio, se ele vier a falecer. E aí, herdeiro de sócio entra ou não entra? São assuntos chatos, porém necessários. Né? Necessários, exatamente. Exatamente. Perfeito, satisfeito. Maravilha, satisfeitíssimo. Satisfeito. Doutora, eu vou voltar aí, tá? Antes da gente encerrar, vou te fazer aquele pedido especial que você já sabe qual é. Compartilha, pelo amor de Deus, esse podcast com algum amigo, alguma amiga empresária que você tem, porque esse assunto aqui é extremamente relevante e vai tirar muita gente, evitar que muita gente tenha dor de cabeça. Então, eu sei que você conhece alguém, manda esse podcast para ela, envia, compartilha com ela, já deixa seu like também, deixa seu curtir. Se não gostou também, dá dislike, só faz alguma coisa, pelo amor de Deus, e se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeo novo assim que eu postar. Lembrando que toda terça-feira nós temos o Comercial Faixa Preta, às 20h30, e toda quinta-feira nós temos o podcast da Full Sales, que é esse podcast aqui. Tá? Então não esqueça de fazer isso aí, porque eu tenho certeza que vai agregar cada vez mais. E deixa a sugestão de convidado aqui embaixo. É muito importante que vocês peçam convidados para que a gente possa trazer. Né? Então a gente trouxe um convidado que a galera pediu, a Érica Linhares, de liderança sensacional. Inclusive você que é líder, eu aconselho que você assista esse podcast que está surreal. Então a gente sempre traz pessoas relevantes aqui para agregar no seu business, para agregar no seu negócio. Doutora, vamos lá. Eu sempre faço uma coisa no final e eu não preparo meu convidado. Eu peço. Essa aqui é a sua câmera. Eu sei que lá do outro lado, né, quem segue a gente geralmente é um empresário, é um empreendedor. Cara, tem um empresário ali que às vezes tá pensando até em desistir, tá desmotivado, o negócio dele tá indo mal. Às vezes ele tá com depressão, tá com ansiedade, às vezes talvez pensando em se matar. Né? A pessoa que fala assim, cara, não tem mais condições, mas vou lá assistir esse podcast porque vai que eles falem alguma coisa pra mim que vai me dar uma vontade de voltar pro game, de mudar meu jogo, de ter o resultado, de melhorar a vida da minha família, a minha vida, etc. O que você, doutora Juliana, olhando pra essa câmera, falaria pra essa pessoa? Algo que vem do seu coração, da sua alma. Do fundo do meu coração, eu quero que você lembre que você não está atrasado. Você está exatamente no seu tempo. Talvez você tenha começado sem nada, talvez você tenha começado com poucos recursos e por isso você tenha a sensação de que todo mundo está avançando muito mais do que você. Mas não pensa dessa forma, você está exatamente onde você deveria estar. Então, continua, se municia dos conhecimentos que você precisa, das ferramentas que você precisa e experimenta. Vamos ver o que acontece se você não desistir. Uau. E doutora, qual o seu Instagram e como as pessoas podem te achar e como você pode ajudar essas pessoas que estão ali, os empresários que estão nos assistindo? Bom, meu Instagram, eu brinquei com eles antes de começar, que eu falei, Yuri, fala que eu tenho mais de 160 mil seguidores. O meu Instagram é juliaguerra.advogada. Meu nome é Juliana, mas o Instagram é Júlia. A gente não faz pergunta que vocês não têm condição de saber a resposta, também não sei. O Instagram é Julia Guerra. Então, eu tenho certeza, são
são milhares de pessoas que todos os dias, assim como você, terminam o dia mais inteligentes, mais preparados, mais bonitos. Eu sempre brinco, Yuri, que o dinheiro deixa a gente mais bonito. Então, o meu Mas Instagram deixa. deixa a pessoa. Deixa. O Deixa dia eu que não- começou a ganhar dinheiro, ficou melhorzinho. Tá Então, se certo. você quer ficar mais bonito, mais inteligente, mais rico, você vai lá no Instagram. E eu presto a minha assessoria jurídica como advogada, mas eu também tenho treinamentos online. Então, lá no link da minha bio, você conhece todos os meus treinamentos, em especial Sociedade de Sucesso, se você se interessa pelo assunto sociedade, blindagem patrimonial na prática, se você já deu muito certo na tua sociedade, já está acumulando patrimônio, PJ de sucesso, se você quiser contratar PJ com segurança. Então, a gente tem solução para todo mundo. Para quem quer adquirir treinamento online, para quem quer consultoria jurídica. E Uau. também quem quer resolver treta de sócio. né? Treta, Então, exato. É o que a gente mais tem lá. Treta de Maravilha. sócio, chama a doutora, que ela resolve. Muito Maravilha, obrigado muito pela bom. sua presença, obrigado por você estar aqui. Um beijo pra você, uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite. Até o próximo podcast da Full Sales. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.